que fazer reposição hormonal? Depois eu falo a minha parte. Mas, na opinião de vocês, por que é importante fazer reposição hormonal? Tá? Me falem, o que vocês acham? Tereza, jejum eu vou deixar mais pra frente, tá? A gente vai começar falando sobre reposição hormonal. Depois a gente fala sobre essa história, mas isso não procede, tá? Na verdade, a gente comer demais é que dilata o estômago. Tá? As pessoas falam muito mal de jejum, né? Fazer o quê? Vamos falar também sobre jejum nessa fase de vida, tá? Óbvio que a gente vai falar, né? Tá? Óbvio, 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 óbvio. Ver o que vocês estão deixando de pergunta. Tem muita coisa. Tá? Muita coisa. Mas vamos lá. Eu vou aproveitando até inserindo as perguntas. Lana, ótimo. Para manter o réu primário. É um ótimo motivo para fazer reposição hormonal. É um ótimo motivo. Eu falei isso hoje para uma paciente que eu atendi. Falei isso hoje. Vamos fazer reposição hormonal que você vai manter o seu réu primário. Eu falei exatamente isso. Mas que outros motivos que vocês pensam, né, que seria importante, tá? O que vocês pensam? O que vocês pensam? Eu faço reposição hormonal há 3 anos, o hormônio é vida. Mas você não tem medo, Tereza? Manter a saúde, evitar doenças? Perfeito, Cídia, é isso. Gente, reposição hormonal, por que fazer para manter a nossa saúde, tá? O que a gente sabe? Que a mulher que não faz reposição hormonal, ela começa um processo de adoecimento, tá certo? É um processo de adoecimento, um processo progressivo de adoecimento, tá? E aí, qual é a história, né? Sempre a história da reposição hormonal é que você pode ter câncer. Sempre é isso, né? Sabe o que é interessante quando alguém fala isso? Primeiro que a gente sabe que essa história da reposição hormonal causa câncer começou com estudos de baixa qualidade que associaram o uso de hormônios ao câncer, né? Aos cânceres. E, na verdade, a maioria aí dos cânceres da pós-menopausa são cânceres que têm receptor hormonal. Tá certo? Então, um câncer com receptor hormonal vai ser contraindicado a reposição hormonal, tá? Por quê? Porque aí você pode promover o crescimento do câncer, né? Quando você dá hormônio para essa pessoa. Só que assim, eu vou fazer uma live sobre isso, né? Eu vou trazer isso para vocês, sobre o câncer como uma doença metabólica. Já tem aí alguns autores falando sobre isso. Isso hoje já é um conceito que está aumentando muito aí, está crescendo muito essa corrente, né? Do câncer como doença metabólica, visto que quando a gente fala em câncer, a gente está falando de pessoas diabéticas e pessoas obesas, e a mulher na menopausa que não faz reposição hormonal, em geral, ela engorda e fica diabética. E aí a culpa do câncer é da piora da saúde dessa mulher, entendeu? Ou do hormônio. Tá? E aí outra coisa também, que aí quando foram se levantar os dados, fazer novos estudos, né? Estudos mais modernos, né? O que a gente viu? Que o câncer também estava mais associado com a questão do uso de hormônios sintéticos, tá? Ou uso de hormônios não isomoleculares. Gente, o que tem na pílula anticoncepcional? É hormônio isomolecular? Falem pra mim. Falem pra mim. Vocês acham que o hormônio da pílula é bioidêntico? Porque eu acho muito engraçado. Muita pessoa manda na minha caixinha isso, né? Ah, mas você faz reposição com hormônio bioidêntico? Sempre me perguntam isso. Você faz reposição com hormônio bioidêntico? E sempre os ginecologistas falam também isso. Hormônio causa câncer. Mas ninguém tem medo de passar pílula anticoncepcional e ninguém tem medo de tomar pílula anticoncepcional que tem hormônios sintéticos. Questionem-se isso. Tá certo? Eu tomei durante 10 anos. Graças a Deus me livrei disso.
Mas eu tomei durante 10 anos, obviamente, que não era um hormônio isomolecular. Tá certo? Óbvio que não era. Hora nenhuma, a ginecologista me falou que isso era um risco aumentado de câncer. O fato de eu estar ganhando peso por causa daqueles homens, não, a culpa não era do anticoncepcional de eu estar ganhando peso. Não, de forma alguma. A culpa era minha. Eu que estava fazendo alguma coisa errada. A primeira vez que eu tomei pílula anticoncepcional, que eu tomei Diane 35, tá certo? Eu ganhei 8 quilos em 2 meses. A ginecologista falou que não foi da pílula. Eu comi para ganhar 8 quilos em 2 meses. Eu comi bem, né? Puxa vida, eu comi igual a draga para ganhar, tá? Difícil, né? Difícil, gente. Nossa vida não é fácil, não. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, tá? É que a gente precisa começar a ficar mais esperta, tá certo? A gente fala muito que a ciência é feita por homens e para homens. As mulheres estão tentando entrar na ciência, mas a gente precisa ficar esperta com esse discurso. O pior é que as mulheres repetem, tá? Esse discurso. Não, pílula não faz mal. Reposição hormonal que faz. Pílula usa doses mais altas de hormônio. Reposição hormonal a gente faz em doses baixas. O que vocês acham disso? Difícil, né? Então, assim, só para trazer isso para vocês, é um questionamento logo no início da live, porque um monte de gente tem medo de fazer reposição, mas não tem medo de usar pílula. Usou pílula a vida inteira, nunca teve nada. Se tiver câncer, vai falar que é da reposição hormonal, não do estilo de vida ruim, não do hormônio que ela usou a vida toda. A culpa é do hormônio da menopausa, tá? Enfim, trazendo esse questionamento, vamos lá. Por que fazer reposição hormonal? Para não ter as complicações da menopausa, tá? Não é só para perder. O réu primário tá entre as complicações da menopausa. Tá certo? O perder o réu primário tá entre elas. Por quê? Por causa das mudanças, das transformações que a gente passa aí eu não vou falar menopausa, não. No climatério, tá? Eu falei isso hoje pra paciente, ela ficou assim impressionada. Queridas e queridos, mas eu sei que tem mais queridas aqui, né? É um assunto que as pessoas, quem mais tem interesse são as mulheres, mas na minha última live sobre reposição hormonal tava cheio de homem, eu fiquei muito feliz dos homens quererem entender as alterações que as suas mulheres passam. Fiquei bem feliz, né? Espero que apareçam homens aqui também, né? Para poder saber. Mas vamos lá, queridas, principalmente vocês, a gente é a maior interessada. Entendam que a menopausa é o último evento, é como se fosse o culminou na menopausa, depois de todo o processo de climatério, que vai levar mais ou menos 8 a 10 anos antes dela chegar a entrar na menopausa. Tá certo? Então, gente, você que tá aí esperando a menopausa chegar, você está perdendo seu tempo. Tá certo? Seu processo de adoecimento já iniciou. Sinto dizer. Você tá atrasada. Ok? Por quê? Porque quando a gente inicia a fase do climatério, e aí a gente tem mulheres que começam um pouco mais cedo, mas a gente pode considerar ali que em torno dos 40 anos, as mulheres vão começar a apresentar os primeiros sintomas do climatério. A partir dali, você progressivamente vai tendo deficiências hormonais, até você chegar, por fim, na falha ovariana, que é o que vai precipitar a menopausa. Então, a menopausa é a última coisa. Não espere menopausar. Tá certo? Quando você chegar lá na menopausa, você já engordou, você já tá com resistência à insulina, você já tá com esteatose hepática, você já tá com a memória que não se lembra de mais nada, você já tá super irritada e não tem paciência para nada, você já tá ansiosa e com depressão, você já tá com uma série de sintomas. Entendeu? E você perdeu o seu tempo. Talvez aí 10 anos da sua vida que você podia ter tratado isso.
melhorado a sua qualidade de vida e evitado que você passasse todo esse perrengue durante uma década. Tá certo? Então eu falei exatamente isso para a paciente de hoje. Eu falei assim, que ela foi no ginecologista, ela perguntou, já tem que fazer alguma reposição hormonal? Ela com uns 46 anos, quase 47. E o que o ginecologista falou para ela? Você ainda menstrua? Ela falou, menstruo. Então não precisa. Não pediu nem a dosagem dos hormônios. Como não precisa? Ela já tem vários sintomas do climatério. Vários. Ansiedade, depressão, não tem foco, memória tá ruim, tá super irritada, o sono não tá bom, aí ganhou um remedinho pra dormir, que é o que acontece. Entendeu? Gente, queridas, acordem, tá? Essa live aqui vai ser muito isso pra vocês, tá? Vocês precisam começar a olhar os sinais do seu corpo. E para você que tá tomando anticoncepcional na porta da menopausa, pior ainda, porque você não vai nem perceber ela chegando. Eu já tive, acho que umas 2 ou 3 pacientes que já estavam tomando anticoncepcional até 50, 51, 52 anos. Ou seja, já estava na menopausa. Quando parou, veio tudo de uma vez. A menopausa veio como um tsunami. Foi péssimo. Não é para tomar anticoncepcional no climatério. Não é. Tá bom? Você use outros métodos de prevenção, tá certo? Vamos botar os maridos aí para ajudar no método de prevenção. Vamos parar de achar que a gente é que tem toda a obrigação do casal, tá certo? Eu sei que isso é polêmico, mas, gente, por favor, vamos parar de achar que a gente é que tem toda a obrigação de evitar e a gente precisa viver o nosso processo fisiológico. E o anticoncepcional atrapalha. Por quê? Porque o anticoncepcional bloqueia o eixo hormonal. Então, simplesmente você não sabe. Como que avalia o eixo hormonal de uma mulher que toma anticoncepcional? Não avalia. Ele está bloqueado. Quando você dosa os hormônios, está tudo bloqueado. Você tem que suspender pelo menos por 3 meses para você poder avaliar. Então, para você que toma anticoncepcional e você tá aqui, tá certo? Para você que toma anticoncepcional e está aqui, já começa a pensar nisso. Não tem como avaliar seus hormônios. Tá certo? Não tem. Tá? O DIU, mesmo o Mirena, né, não é a melhor coisa, mas ele não bloqueia. Ele reduz ali um pouco a resposta do eixo, mas ele não bloqueia. Você consegue saber pela dosagem hormonal se essa mulher tá evoluindo aí para menopausa, mas tem um problema. Ou ela faz os exames de sangue e acompanha, ou ela também não vai saber. Ele também vai mascarar de certa forma. Tá certo? Tá? O bom mesmo é você não tá tomando nada que esteja te atrapalhando aí no processo. Ah, mas eu tirei meu útero. E agora? Se você tirou seu útero, não tem nenhum problema. Primeiro você vai ter todos os sintomas, você só não vai parar de menstruar. Mas você tem a possibilidade de fazer dosagem dos seus hormônios. Vai ter que ser pela dosagem, pelos seus sintomas. Vocês vão ter que se observar. Tá certo? E parem de achar que você 40 mais, mulheres 40 mais no meu Brasil, parem de achar que tudo é vida difícil. Reconheçam os seus sintomas. Observem-se. Tá certo? Eu falei isso hoje para paciente. Ela 46 anos, tá irritada, tá ganhando peso sem explicação, tá esquecida, né? Tá precisando de remédio para dormir e ela tá achando que é a vida que tá difícil, o trabalho, N coisas. Certo? Tá tudo aí. Todos os sintomas. Não é a vida difícil, não, gente. Tá? O que acontece com a gente quando a gente entra no climatério e com a deficiência hormonal, quando a gente vai tendo as deficiências, né? Vamos explicar um pouquinho sobre essas fases. A primeira deficiência hormonal que ocorre é a deficiência de progesterona. Tá certo? O que vai acontecendo? Vai acontecendo? A gente vai gerando um processo de perda da nossa resiliência. Tá certo? A gente perde a nossa resiliência. E aí sim, realmente,
as coisas ficam muito difíceis. Tá certo? Então, vocês vão precisar ouvir o seu corpo e conhecer. Tá certo? Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Óbvio que eu tenho que dar o meu exemplo. Eu ainda não estou na menopausa, nem na perimenopausa tardia. Tá? Tudo segue por aqui. Menstruando regularmente, tal, tudo segue, mas não uso mais anticoncepcional. Parei aos 37 anos. Não tem 5 anos que eu não uso mais. E eu parei, aí você vai falar pra mim, mas você parou e seu marido, pra você é mole, seu marido fez vasectomia. Ele fez depois que eu parei, 1 ano depois que eu parei. Eu passei 1 ano sem tomar anticoncepcional, porque eu falei pra ele, olha, isso está me fazendo mal, isso aqui é um veneno. Eu tô gorda, eu tô com pré-diabética, eu tô sem músculo, porque eu não consigo ganhar músculo, e isso aqui é o que tá me fazendo mal. Parei hoje. Peguei e joguei a caixa do anticoncepcional fora. Ele, e agora? E agora a gente vai dar outro jeito. Eu vou dar o meu jeito. Você dá o seu. Espero que você me ajude e a gente divida isso. Tá certo? Então foi assim. Depois, 1 ano depois, ele foi lá e fez a vasectomia. Tá? Mas primeiro eu parei. Tá? Eu simplesmente falei, não vou mais tomar. Me recuso a estragar mais minha saúde do que ela já está. Foi assim que aconteceu. Tá? Então, ele resolveu me ajudar. Entendeu? Poderia não ajudar, poderia. Eu estaria aqui contando para vocês que poderia não ajudar. Certo? Certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Que vocês estão falando um monte de coisa. Lana falou que o corpo fala a verdade. Cláudia, que problema de cisto no ovário para reposição hormonal? Nenhuma contraindicação de cisto no ovário. Até porque os cistos no ovário vão regredir com a falha ovariana. Seu cisto no ovário não vai crescer. A dose... Gente, vocês parem de perder medo da reposição hormonal. A dose que a gente faz não é a dose que a gente produz. É uma dose menor do que a que a gente produz. Tá? Por exemplo, eu já vi pacientes com endometriose com 800 de estradiol. A gente não chega nisso com reposição. Mas não chega nem perto disso. A gente chega em 70. E olha lá. E tá muito bom. A gente fica felizona com 70 de estradiol na mulher fazendo reposição. Tá certo? Então, não. Mito. Tô falando pra vocês. Vocês acham que anticoncepcional trata cisto no ovário? Gente, aprendam isso. Anticoncepcional não tratam doenças. Aprenderam? Aprenderam? Roberta tá irritada? Roberto, vamos ver isso então. 16 anos de atraso, você já entrou na menopausa há 16 anos, aí a gente não pode, a gente tem que avaliar outros fatores, né, para começar uma reposição hormonal tardia. Não é que não tenha benefícios, mas se você já precisa avaliar se tem placa na carótida, já precisa avaliar outras coisas, e às vezes você vai ter que fazer, não tudo, né, vai fazer alguns hormônios para melhora da qualidade de vida, mas não vai fazer uma terapia de reposição hormonal completa, tá? Então, tem isso. 30 anos que toma anticoncepcional. Gente, olha. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se livrem disso. Tá? Se livrem disso. Por favor. Tá? O que você fez? Parou o anticoncepcional e aí o marido se virou? Certíssima. Gente, a gente tem que parar de se lascar, gente. A gente só se dá mal. Tudo na vida a gente se dá mal, tá? Sempre é a gente que adoece, a gente que... Pode ver, tem muito mais mulheres doentes do que homens doentes. Os homens ficam doentes pelo estilo de vida ruim. Nós é que temos hipotireoidismo, nós é que temos... passamos pela menopausa, nós é que ficamos com no AVC, no pós-menopausa, infarto, a incidência de infarto é maior nas mulheres, na pós-menopausa. AVC é mais comum, AVC não, desculpe, Alzheimer é mais comum em mulheres, 2/3 dos pacientes que têm Alzheimer são mulheres. Por que vocês acham que é mais comum em mulheres? A gente é que adoece, é isso que vocês precisam ver. O homem, ele mantém ele mantém a produção hormonal dele
Se ele tiver um bom estilo de vida, obviamente, né? Não esses homens cheios de síndrome metabólica, todos eles têm hipogonadismo, tá? Todos eles têm testosterona baixa, tá? Porque eles estão se estragando todo, tá? Mas se você pensar, tá certo? Se você pensar, tem muito homem que se cuida saudável até os 60, 70 anos aí, tranquilamente, produção hormonal boa. Entendeu? Produção hormonal boa, tá? Mas assim, é só um alerta para vocês, tá? Anticoncepcional não trata SOP. Não trata SOP. Tá bom, Flávia? Não, não. O que é a SOP? Vocês sabem o que é a síndrome de ovário policístico? Vamos fazer um parêntese aqui na parte da menopausa. O que é SOP? O que é a síndrome de ovário policístico? Vocês sabem? Vamos ver aí quem sabe, quem acerta. Enquanto eu pego aqui as coisas. Vamos ver. Lana não vale, porque Lana sabe. Não vale você, Lana. Você vai responder. Vai responder certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se alguém acerta. E por que síndrome de ovário policístico? Exatamente, resistência à insulina. Perfeito, Cídia. Então, se SOP é resistência à insulina ovariana, qual é o que o anticoncepcional faz mesmo? Me falem, o que o anticoncepcional faz pela resistência à insulina ovariana? Alguém me responde. Joyce, só para eu vou te explicar isso aí. Eles somem porque você para a função ovariana. Não é porque ele curou o policisto. O que é o policisto? Tá? O que é o policisto? O que é isso? O que é o ovário micropolicístico? Nosso ovário, como é que ele funciona? Tá? Ele vai receber a ação do FSH, que vai proliferar alguns folículos no ovário, e um desses folículos vai ovular. Entendeu? Tá? É isso que acontece. Quando eu tenho resistência à insulina ovariana, SOP, os folículos proliferam, mas não ovulam, não crescem e não ovulam. Tá certo? Eles não sofrem o processo de luteinização. A gente tem um dos hormônios que é o hormônio luteinizante, ou LH. O LH é o que causa a ovulação, o que provoca a ovulação. Qual o problema da mulher com síndrome de ovário policístico? Ela tem resistência à insulina ovariana e ela tem LH alto. Só que o que causa ovulação é o pico de LH. Como ela não faz o pico, ela não ovula. Então fica aquele monte de folículo que não se desenvolve e não ovula. É só isso. Tanto que os critérios da SOP são anovulação crônica. A mulher não tem ciclo. Ela fica meses sem menstruar. Tá certo? Então, você parar o ciclo ovariano daquela menina, você vai sumir com os policísticos. Mas você tratou o problema? Tá entendendo, Joyce? Você tratou o problema dela? A resistência à insulina e a alteração do LH? Tá tratado isso com anticoncepcional? Que vai simplesmente bloquear o eixo hormonal? Você não consertou nada. Você só parou. Tá certo? E aí? Entenderam a explicação? Sim? O anticoncepcional faz a gente entrar em menopausa química. Ou seja, acaba com todos os nossos hormônios. Bloqueia tudo, exatamente. Bloqueia a produção. Isso aí. É isso. É isso. Tá? É isso. Então não trata. Ilusão. Ilusão, queridos. Ilusão. Não sejam enganadas. Eu tô aqui para trazer conhecimento para vocês. Não sejam enganadas. Estão enganando vocês. Vocês não estão tratando as suas doenças. A mesma coisa a endometriose. O que você vai no ginecologista, tem endometriose, o que ele faz? Ele te dá um bloqueador hormonal. O que causa endometriose? Vamos ver se vocês sabem. Vamos lá, vamos ver. Só que todo mundo sabe. Quero ver endometriose. Vamos embora.
Perfeito, Débora, eu também peço desculpa ao meu corpo pelos 10 anos de anticoncepcional. Eu também peço. Quanta coisa eu causei a ele. Roberto, eu já pedi sua taxa de sua dosagem hormonal. Pedi pra você. Falei pra você que ficou faltando no seu exame. Vamos lá, meninas. Vamos lá. E aí, quem dá mais pela endometriose? Predominância estrogênica. Perfeito. Perfeito. Predominância estrogênica. O que é a predominância estrogênica? É um desequilíbrio hormonal. O que causa a predominância estrogênica? Vamos ver se vocês sabem. O que causa a predominância estrogênica? Principal fator que causa a predominância estrogênica. Vamos ver se vocês vão acertar. O pessoal que me acompanha já tem que saber. Se não souber, eu vou brigar com vocês. Vamos lá, vamos ver. O pessoal que tá até agora tá tudo gabaritando. Vamos lá. Na verdade, Cídia, a progesterona baixa é em decorrência da predominância estrogênica, tá? A não ser na mulher, tá? A não ser na mulher já no climatério, que aí a progesterona baixa é uma consequência do início da falha ovariana, tá? Então, o primeiro hormônio que cai é a progesterona. Então, a predominância estrogênica da mulher 40 mais tem a ver já com o processo do climatério, tá? A predominância estrogênica da menina nova que tem endometriose é outra coisa. Alimentação errada, percentual. Não é bem alimentação errada não, Adriana. Vamos ver. Vamos ver quem acerta. Que bom, Lana, que você não se deu bem com anticoncepcional. Alto consumo de carboidratos? Não. Isso é uma das coisas, mas não é a principal. Não é a principal. Eu um dia faço uma aula só de endometriose. Hábitos de vida, alimentação, xenoestrogênios, aí você já começou a pegar, mas vocês estão esquecendo do pulo do gato, tá faltando. Tá faltando o pulo do gato. Tá faltando. Ainda não acertaram. Gente, vou dar uma dica. Tem a ver com a minha especialidade? Fisiopatologia da endometriose tem a ver com disbiose intestinal e o estroboloma. Quem é o estroboloma? É a microbiota que faz a decomposição dos estrogênios, tá certo? O desequilíbrio dessa microbiota, tá certo? É considerada aí hoje, está sendo cada vez mais aí confirmada que o início do processo se dá por desbiose intestinal, desbiose uterina, desbiose da mãe no desenvolvimento fetal. E aí? Eu falei que tinha a ver com a minha especialidade. Vamos atentar para desbiose, tá certo? Vamos atentar para desbiose. E aí eu já tenho desbiose, né? E é isso que acontece com as meninas, já tem desbiose e tem hábito de vida péssimo. E vai comer um monte de xenoestrógeno. O que acontece? Inflamação. E endometriose, predominância estrogênica e foco de endometriose para tudo quanto é lado. Ok? Por isso que a carnívora ajuda muito, porque ela melhora a inflamação. Mas, por exemplo, muitas mulheres não melhoram tanto na carnívora porque precisam de mais intervenção no quesito desbiose, tá? Eu falo isso para as pessoas, vocês sabem que eu falo por aqui, carnívora não resolve tudo, tá certo? Mas é muito importante nessas mulheres que têm vários já problemas, já estão aí, ó, rodando médico em médico, o tratamento da desbiose, a intervenção na microbiota intestinal é fundamental, tá? A gente está falando aqui um pouquinho, era só sobre reposição hormonal, mas estamos aqui de saúde da mulher, né? Estamos ampliando o nosso assunto e estamos em saúde da mulher, tá certo? Então, tratamento da mulher com endometriose.
corrigir predominância estrogênica, e muitas vezes a gente vai ter, sim, lançar mão de progesterona para ajudar na predominância estrogênica. A gente pode usar também alguns, pode ser até fitoterápico, mas há muitas vezes alguns hormônios que têm ação antiestrogênica, tá? Hoje o que está muito em voga é a gestrinona, tá certo? Mas tem outros, dá para usar outros, tá certo? Com acompanhamento médico, tá certo? Nada de usar gestrinona da sua cabeça, porque gestrinona piora o lipidograma, piora muito. LDL vai lá no topo, o HDL vai lá no pé, tá? Então tem que ter acompanhamento médico para usar. Não precisa ser gestrinona de implante, tá? Você pode fazer gestrinona intravaginal, aliás, que é uma ótima via, tá? Via segura, vai usar 3 vezes na semana, tá certo? E relativamente tranquila aí, que você pode ajustar. Porque você põe o implante e depois como é que você resolve aí o implante, né? Tirar o implante se não se adaptar, entendeu? Cid, estamos falando de tratamento de endometriose. Não é reposição hormonal mesmo, não, tá? Até porque, como é que eu vou fazer uma reposição de estrogênio numa mulher com predominância estrogênica? Tá? Isso como uma forma de abaixar o estrogênio daquela mulher que chega em franca predominância estrogênica. Você precisa realmente abaixar, entendeu? Para você amenizar os sintomas, tá? E não é usando anticoncepcional. Você precisa tratar a desbiose. Então, você precisa fazer tratamentos, tá? Não é simplesmente... não é reposição hormonal que a gente está falando aí no caso da endometriose, tá? Mas aí você vai falar para mim, mas gestrinona não é isomolecular, anticoncepcional também não é isomolecular. Mas pelo menos a gestrinona, se bem feita, e claro, não é para sempre, é para corrigir uma causa. Se você faz direitinho, depois você tira. Mas essa mulher vai ter que mudar o estilo de vida. Tem que fazer exercício, vai ter que se alimentar bem, vai ter que tirar os xenoestrógenos da dieta, tá certo? Ela vai ter que cuidar do estilo de vida dela. E aí ela pode um dia se livrar disso tudo. Tá certo? Então eu tenho paciente que em carnívora, em remissão da endometriose. Em remissão. Tá certo? Em remissão. Tá? Então, assim, tem um cuidado aí a fazer se ela quiser melhorar a saúde dela de fato, né? Não simplesmente mascarar o problema. Tá certo? Não daria para tratar com a progesterona? Cídia, eu já tive paciente com 800 de estradiol. A progesterona não abaixa 800 de estradiol. Não abaixa. Tá tão desequilibrado que não abaixa. Você precisa pensar a que nível essa paciente chegou. Tá? A gente aqui, e eu vou falar isso, eu sou contra o uso de gestrinona para reposição hormonal da menopausa, porque não é. Tá certo? Mas gestrinona como intervenção para uma predominância estrogênica severa, eu sou a favor, porque 2 meses você resolve o problema. Abaixa e você depois suspende. Você não precisa usar a medicação para sempre. É uma intervenção. Não sou contra intervenções hormonais. Tá certo? Estamos falando de níveis de estradiol em torno de 100, que seria o normal. Não 800. Tá entendendo que é ruim demais? 800 é ruim. Tá certo? É ruim demais. A mulher tá muito sintomática com esse valor. Fora ela ganhando peso aí, aumentando, se ela tem lipedema também, né? Além da endometriose, tem lipedema, que também é de predominância estrogênica. Em breve aí eu vou fazer a live de lipedema também. Ela tá aumentando as gorduras subcutâneas dela, ficando cheia de celulite, toda inflamada, assim, ó. Ritmo acelerado. Entendeu? Então tem hora que você vai ter que usar assim, tá? E na verdade, quando você usa, a pessoa se sente muito bem, tá? Mas é claro, eu não sou a favor de você usar isso o resto da vida, não. Pelo amor de Deus. Se eu sou contra anticoncepcional, eu sou contra você usar um hormônio pro resto da vida. Mas é eficaz, tá? É eficaz, tá certo? Faremos a live de lipedema, que vou ter uma convidada que é uma farmacêutica, que a gente vai falar também não só sobre lipedema. Eu vou trazer para vocês, e essa live com essa convidada, que é a farmacêutica, a gente vai trazer também sobre opções de intervenções, de tratamentos, né, para lipedema, tá certo? Então, assim, acho que vai ser uma coisa legal. Eu quero trazer também coisas para vocês conhecerem, ativos para lipedema,
que a gente tem opções, né? Afinal, o lipedema é aquela doença que não era doença, que se chamava gordura localizada, hoje é doença e um monte de gente tem, né? Assim, super comum, super comum. Toda mulher cadeiruda tem lipedema. Ou seja, tem nada de raro o lipedema, né? A maioria das mulheres com a gordura localizada no culote e na coxa, isso é lipedema, não é gordura localizada, né? Ou seja, super comum, né? As mulheres estão descobrindo o diagnóstico, mas só porque não era doença e agora passou a ser, e aí agora a gente está sendo diagnosticada, né? Então, super, super, super comum, né? Fazer o quê? Mas aí eu quero trazer isso para vocês de forma legal aí, para vocês também. Vamos trazer nativos, coisas de opções, para vocês conhecerem de lipedema, porque tudo que tem de lipedema por aí, sempre é assim, não, você... eu tenho o tratamento maravilhoso, revolucionário para lipedema. Só que a pessoa não conta, né? Tem que fazer meu curso. Você descobrir. Tá? Então, sempre é assim. Então, não, a gente quer abrir isso para vocês, claro. Tem hora que você vai ter que passar por uma avaliação, tal, ser prescrito algumas coisas só com prescrição. Mas assim, vocês saberem que existe, né? Então, às vezes, você pode pedir lá pro seu profissional que já te acompanha. Ah, posso usar isso? Queria testar, tal. Entendeu? Muitas coisas são fitoterápicos, tá? Então, muita coisa dá pra usar. Dá pra você pedir aí. São prescrições simples, né? Então, não precisa você pagar um curso. Entendeu? Tá? Então, é isso. Então, só para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Vamos em frente. Voltamos para climatério. Voltamos, tá? Climatério, tá? Você chegou nos 40 e aí você começou a ter uma série de sintomas. E aí a tua vida começou a ficar ruim. Você começou a ter uma queda da sua satisfação pessoal. Sua memória não está mais a mesma coisa. Você vai tentar fazer um curso, uma pós-graduação e você se sente burra, porque você não consegue aprender nada. Se aprende, parece que o negócio voa muito rápido, sai muito rápido da sua memória. Você começa a ganhar peso com o vento, tá certo? E aí você cada vez mais vai apostando em abordagens, intervenções loucas, dietas malucas. Você acha que tem que parar de comer, né? Você acha que tem que fazer o exercício tal, e você tá com insônia, e a tua libido começa a cair, e você começa a pensar, nossa, minha vida não tá boa, aí vem, você acha que tá deprimida, aí você começa a ficar ansiosa, aí você quer trocar de emprego, aí você acha que o problema é o emprego, mas não é, aí você tem hora que você olha pro marido e acha que o problema é o marido, mas não é, o problema é você. Por quê? Porque você começou a ter declínio hormonal. E, gente, não menosprezem o poder dos nossos hormônios. Tá certo? Não menosprezem. Nossos hormônios são maestros, são mensageiros. Agora, pensa bem, se o nosso corpo se comunica à distância através desses mensageiros que são os hormônios, e a mensagem não tá chegando, como é que funciona o corpo assim? Como é que é isso? Tá? Como é que funciona? Pensa bem. Tá? Então, não menosprezem, tá? Claro que cada coisa tem o seu papel, tá? Eu não sou a pessoa que acho que tudo é hormônio. Mas o hormônio tem um papel muito central no quesito climatério. Tá certo? Então, se são sintomas que você nunca teve na vida, não é a sua vida que tá difícil, é você que tá mudando. É você que tá passando por alterações, tá bom? Então, por exemplo, no meu caso, eu já contei aqui, mas para quem é novo, quem tá chegando aqui não sabe, eu comecei aí em torno dos 40 anos, eu tava esgotada, eu estava extremamente infeliz com a minha vida, eu queria mudar de emprego, tudo isso que eu descrevi aqui, eu passei por isso, queria mudar de emprego, eu queria mudar de especialidade, eu cheguei a cogitar nem ser mais médica, tá? Foi uma fase aí que eu fiz uma crise dos 40 e estava extremamente triste, desanimada, ansiosa, de certa forma me sentindo deprimida, né? E o que era? E aí me deu aquele start de, mas peraí,
vou fazer 40. Eu tava na beira dos 40, eu tava com 39. Falei, eu acho que eu tenho que, já que eu vou fazer 40, eu acho que eu tenho que dosar meus hormônios. E eu fui lá, eu mesma, pedi minha dosagem hormonal. Mas aí eu esbarrei num problema. Eu não sabia avaliar exame hormonal. Eu sou gastroenterologista, né? O que eu tenho que saber exame hormonal? Eu não sabia avaliar. Eu não sabia, eu não tinha noção. Eu pedi meu exame e eu não tinha noção. E eu fui pedir ajuda, claro, um colega que estava sempre falando sobre hormônios e tal. E, infelizmente, né, a gente sabe que a medicina tem esse lado hoje comercial, e aí não estou falando da pessoa ganhar seu salário, não. Mas eu falo mesmo isso, que é um lado de conflito de interesses, que é o profissional te indicar uma terapia que ele tem ganho com isso, né? Isso é conflito de interesses, né? Na verdade, isso não é ético, né? Se eu tenho ganho com a consulta, que ok, né? Eu não vejo nenhum problema na consulta, porque afinal, o que é a consulta médica? É você fazer a sua avaliação, emitir a sua opinião, e você pode fazer uma prescrição em cima disso. Isso é uma consulta médica, né? Passar exame se você precisa esclarecer o diagnóstico. Mas se, além disso tudo, eu ainda tenho lucro no seu tratamento, venda casada. Isso é venda casada, né? Isso é. Né? E a gente sabe que isso não seria muito legal. Mas, enfim, tá todo mundo fazendo isso, né? Enfim, esse colega me vendeu essa ideia de que tudo ia se resolver se eu fizesse um implante hormonal. A gente tá desesperada, né? Quando a gente passa por isso. Eu tava desesperada. Eu sei que muitas de vocês podem também estar aqui desesperadas com o cenário da sua vida hoje. E eu tava desesperada. E eu topei. E eu paguei um dinheiro que na época eu com certeza eu não tinha. Né? Eu não tinha aquele dinheiro, mas né, eu fui, né? Eu nem tô falando da canetinha, eu tô falando do implante, dos soros, né? Que você faz na clínica do médico, né? Essas coisas, né? Porque a caneta, o endócrino não vai ganhar em cima da caneta, né? Mas o tratamento que ele faz, o implante que ele coloca, o soro que tem no consultório dele, ele ganha. Um percentual grande em cima disso. Muita gente vive disso, tá? Vive quase, nem ganha mais com consulta. Ganha com terapias, com as terapias. Enfim, coloquei o implante, achando que ia resolver minha vida. Que decepção que aconteceu na minha vida, que foi, eu não só não resolvi, como eu piorei. Então, logo após o implante, né? Afinal, uma das coisas que se colocou no meu implante foi 200 miligramas de testosterona, né? Eu sou uma pessoa extremamente sensível a androgênios, tá, gente? Eu sou, apesar de ser uma pessoa com predominância estrogênica, eu tenho um receptor hormonal androgênico muito sensível. Então, qualquer coisa, eu vou pro lado aí da androgenicidade. Pele oleosa, eu tenho muito pelo, né? Facilmente eu desenvolvo acne aqui, ó. A nova. Essa aqui, só porque tô no período pré-menstrual, já aparece aqui. Não tem jeito. Tá? Então, assim, eu tenho muita tendência androgênica. Sempre tive, né? Sempre tive acne. Eu comecei a ter acne aos 10 anos de idade, né? Ou seja, pensa o que causou 200 miligramas de testosterona na minha vida. Eu virei a mulher acne, né? Tudo. Meu rosto, minhas costas. Eu fiquei... E fora o pelo, né? Cresceu. Eu tive que fazer depilação de linha no rosto inteiro. Vocês não têm noção, bateu um desespero, fora desregulação do meu ciclo menstrual, que eu tinha menstruação certinha, cada 28 dias, eu passei 24 dias menstruada. Bateu o desespero. E aí eu fui falar com fulano, me resolve aí, eu tô péssima. Não, é só a gente fazer mais uma hidrocortisona, é só a gente fazer mais isso, é só a gente fazer mais aquilo. Aí eu olhei para aquilo, falei, tá bom, pode deixar. E eu falei, não vou fazer mais nada. Eu vou ter que me resolver. E aí eu fui nessa época, eu não sei nem como eu caí lá no curso da Fernanda Silva, que é aqui do Rio de Janeiro. O perfil dela é Fernanda Palio. E ela estava fazendo um curso sobre hormônios. Falei, eu tenho que ir nesse curso.
E aí, lembrem-se que eu já tinha gastado aí um dinheirão com os implantes. E eu ainda falei, agora eu vou ter que fazer o curso. Nossa, meu marido ficou uma fera comigo. Ele falou, você ainda vai gastar dinheiro com... Não, eu vou gastar. Eu vou perguntar se tem opção, se dá para parcelar, eu tenho que ver isso. E eu parcelei 10 vezes o curso e fui lá fazer o curso. A gastro no curso de hormônio. Só tinha gente da endócrino lá e eu lá, de intrometida, no curso de hormônios. Mas, gente, aquele curso me esclareceu tanta coisa que estava acontecendo comigo. E aquele curso, assim, me ensinou, de fato, né, a resolver o que estava acontecendo comigo. Eu entendi o que estava acontecendo comigo e me ensinou o que eu precisava fazer para me resolver. E foi o que eu fiz e eu consegui resolver todo o desequilíbrio que estava acontecendo ali comigo, né? A partir daí, claro, eu não quis mais parar de estudar essa parte, né? Essa parte hormonal. Então, eu não só comecei a me tratar, me resolver, eu olhei para minha mãe, com osteoporose, osteopenia, e eu olhei para ela e falei, eu sei resolver seu problema. Vamos resolver mamãe. Mamãe, né, melhorou da osteoporose e osteopenia, regrediu tudo. E aí um dia, as pacientes já sabendo que eu tinha feito o curso, que estava nessa história toda, o que aconteceu? Doutora, olha meu exame hormonal. Doutora, prescreve aqui para mim reposição hormonal, faz isso aqui, faz isso aqui. Enfim, e a gente foi indo, né? E claro, eu nunca mais parei de estudar hormônios, né? E considerava fazer nutrologia, mas acabei decidindo fazer endocrinologia exatamente por esse motivo. Falei, não, especialista em hormônios é o endócrino. Vamos estudar a especialidade certa. E fui estudar exatamente por causa disso. Então, eu sempre falo aqui que é meu conhecimento hormonal, apesar de eu ser uma gastro que estuda hormônios e que está fazendo endócrino, é exatamente a minha própria experiência pessoal. E não, eu não quis ficar mais na mão de ninguém para resolver essa questão, porque foi uma grande decepção para mim, sabe? Foi uma grande decepção, foi um sufoco que eu passei. E eu levei, né? Porque o implante era aquele implante absorvível, do pellet. São 6 meses de duração desse hormônio. Foram 6 meses eu bloqueando todas as minhas vias hormonais para eu deixar de ter tanto pelo no rosto, não ficar com barba, né? E fora a acne, todos os tratamentos que eu fiz para acne, toda a irregularidade menstrual que eu tive que passar até acabar o efeito daquilo, né? Mas aquilo ali me abriu os olhos para outras coisas. Eu realmente precisava regularizar meus hormônios. Eu estava no climatério. E é difícil porque hoje nós mulheres, quando a gente faz 40, a gente está nova ainda. Eu não me sinto velha com 43. Não, eu me sinto no auge. Meu filho já está grande, já não depende mais tanto de mim, né? É agora que eu quero estudar, eu quero fazer pós. Eu estou fazendo 2 pós ao mesmo tempo. Estou louca, estou fazendo curso, estou fazendo um monte de coisa. Eu estou me sentindo no meu auge, né? Falando em termos de auge profissional, e tô péssima no lado físico, né? Tô em declínio físico, isso começa a contrastar, né? Então foi aí que eu percebi que peraí, eu preciso entender e eu preciso cuidar, né? E hoje, né, eu conto para vocês, eu falo isso, eu não tenho nenhum problema de falar isso. Eu já iniciei aí aos 41 anos, depois do implante. Eu fui fazer uma reposição hormonal adequada para minha idade, né, que é o que eu faço hoje, que é a progesterona cíclica. Eu uso a progesterona na minha fase lútea. Por quê? Uma das alterações do climatério é o encurtamento dos ciclos menstruais. Os ciclos vão ficando mais curtos. Por quê? Porque a progesterona cai nessa fase, né? A progesterona começa a cair ali em torno dos 37 anos. Então, com a queda da progesterona, como a fase lútea, a segunda fase do nosso ciclo menstrual, deveria ser metade do nosso ciclo e a sua progesterona está caindo e não dura metade do seu ciclo, a fase lútea começa a ficar curtinha. Vai durar 7 dias, vai durar 5 dias, e aí o seu ciclo vem com 20 dias, com 21 dias, com 24 dias, vai cada vez ficando mais curtinho. Então, e aí veio dos meus estudos, obviamente, né, que
isso era um problema de deficiência de progesterona e que o que eu precisava era aumentar novamente, botar minha fase lútea no lugar, organizar minha fase lútea, por isso eu precisava da reposição da progesterona, tá? Que é o que eu faço hoje, ainda é o que eu faço hoje, porque eu ainda não progredi de fase, tá certo? Vai chegar uma hora que eu vou começar a ter a deficiência estrogênica. A deficiência estrogênica é o que inaugura a perimenopausa tardia, tá? Vamos explicar aqui as fases para vocês, né, do climatério. O climatério é o período todo, tá? É o período que vai englobar os últimos anos férteis da mulher até ela entrar em menopausa e após menopausa, tá certo? Isso é o climatério, é tudo, tá? E aí você vai ter a perimenopausa precoce, que é esse início desse processo, tá certo? Que é esse início do processo de declínio da progesterona. E quando você chega no declínio do estradiol, você vai ter a perimenopausa tardia, que é quando vão começar os sintomas piores, os fogachos, que é quando você vai estar exausta, cansada, não consegue muitas vezes sair da cama, é um sacrifício, você não está desmemoriada, você está passando por um monte de coisas, e é a fase mais difícil. Que geralmente a perimenopausa tardia pode durar aí de 2 a 6 anos. Tá bom para vocês? 2 a 6 anos, vocês querem esperar entrar na menopausa definitiva para fazer alguma coisa, gente? Não esperem, tá? Senão vocês vão sofrer aí desnecessariamente, tá? Não façam isso, tá? Vocês comecem a cuidem, né? Vão dosar seus hormônios, comecem a cuidar. Você tem mais de 40 anos, você precisa fazer uma avaliação hormonal. Eu falo sempre isso por aqui. Ah, mas não tô nem na perimenopausa. Beleza. Tá ótimo. Você fez a avaliação e você sabe. A partir daí você vai acompanhar isso. Tá certo? Você não pode deixar passar a vida. Você tá com N sintomas, né? E depois você não resolver correr atrás do prejuízo. Entendeu? Tá? Deixa eu ver aqui. Estou tomando progesterona oral todo dia. Todo dia sem ser cíclico. Qual a sua idade, Tami? Talvez esteja errado isso aí, tá? Não se deve tomar progesterona oral no início do ciclo, a não ser que você esteja em perimenopausa tardia, que é quando você tem deficiência estrogênica e é quando você começa a repor o estrogênio, tá? O estradiol, tá? Não se deve fazer. Por quê? A progesterona exatamente tem esse efeito de evitar o pico de estradiol. Então, se você usa progesterona oral na primeira fase do ciclo, você vai atrapalhar a sua produção de estradiol. Tá fora de fase, tá fora de ciclo, tá certo? Então, talvez esteja aí, não esteja bem adequada, tá certo? O que você tá fazendo aí como reposição, tá? Não sei nem se você tá tendo orientação, tá bom? Se você que é médica sofreu, imagine nós sem conhecimento. É verdade. Eu sei, nós mulheres sofremos, tá? Eu sei, Tereza. Sei bem, né? Eu ainda tive a opção de ir lá pagar um curso e aprender, né? As pessoas muitas vezes vão ter que buscar uma segunda, terceira opinião, né? Entendeu? Eu falei isso aqui no início da live. Quem toma anticoncepcional não tem como saber. O anticoncepcional para o seu ciclo. Só parando o anticoncepcional para você saber, tá bom? Não tem como saber, tá? Por isso que eu sou contra. Não acho que mulher no climatério tem que tomar anticoncepcional, tá? Quem tem hipotireoidismo tem progesterona. Não entendi, Mil, se com isso o colesterol aumenta. Progesterona 300 está uma dose muito alta, tá? O ideal é entre 100 e 200, tá bom? Para fase de perimenopausa precoce, né? Fase inicial. Bom, mas com 51 anos já tem que avaliar outras coisas, tá? E o colesterol aumenta sim no climatério, por causa da deficiência hormonal, tá? E também com hipotireoidismo, se não tiver bem regulado, também causa dislipidemia, né? Aumento do colesterol. Minha médica falou que não daria para dosar os hormônios, é verdade. Ela tá certa. Não está errado. 40 anos, tá errada essa reposição, tá bom, Tânia? Sinto dizer. Você não está respeitando o seu ciclo, tá bom? Sem sintomas aos 52, devo fazer exames para reposição ou só é necessário quando há sintomas? Gente, isso é uma pergunta muito comum, tá certo? E eu quero dizer para vocês que sim, o sintoma, o fogacho, tá? Não é o único problema da menopausa.
O problema da menopausa é você ter complicações de saúde por deficiência hormonal. Então, a mulher vai ter, né, maior índice de osteoporose e osteopenia, maior índice de doenças cardiovasculares, eu estou falando infarto e AVC, maior índice de doenças demenciais, maior índice de sarcopenia, maior índice de problemas articulares, fora a disbiose que vem acompanhando disso tudo. Não se faz reposição hormonal para melhorar sintoma. A maioria das mulheres procuram reposição hormonal para melhorar os sintomas porque não estão aguentando. Mas a reposição hormonal é para preservar a sua saúde, não é para melhorar sintoma. Tira isso da cabeça, tá certo? Tira isso da cabeça, tá bom? Vamos aprender, tá bom? Você vai fazer reposição porque você está prevenindo doenças no seu futuro, tá certo? Principalmente o envelhecimento cerebral. O cérebro, marquem isso, tá? Marquem isso. O cérebro é o órgão que mais adoece com a menopausa. Você pode não ter fogacho, mas o seu cérebro vai adoecer com a menopausa. O cérebro começa a ter uma alteração na produção de energia, o cérebro da mulher na menopausa, tá? Na perimenopausa já começa isso, com a deficiência hormonal começa isso. Então, o cérebro vai ter uma perda, um desequilíbrio do metabolismo energético, que é o que vai causar os sintomas de fadiga mental, de alteração de memória, de dificuldade de raciocínio. Essa história que eu falei é que é brincadeira, mas é uma brincadeira real. Tô burra? Fica mesmo, tá? Mas fica mesmo porque o cérebro é responsável por 20% do nosso metabolismo energético. 30% é digestão, 20% é cérebro. 50% do nosso metabolismo basal são esses dois órgãos. Eles são importantes, eles têm que estar funcionando direito. E eles começam a ter problemas na fase do climatério. Tá certo? Na amenorreia disfuncional, pode usar progesterona cíclica um mês inteiro. Então, o nome progesterona cíclica é o que você vai ter que usar exatamente só na fase lútea. Se você não tá fazendo o ciclo, você vai ter que induzir o ciclo, tá? Às vezes, eu uso isso mais para adolescentes, mas às vezes a gente, dependendo da faixa etária, a gente pode usar. A gente vai ter que induzir sua ovulação e depois fazer a fase lútea. Induzir sua ovulação e fazer a fase lútea. Isso geralmente 3, 4 ciclos funciona e a pessoa volta a ciclar, tá? É muito impressionante. Eu tenho uma paciente que não tinha ciclo há anos em amenorreia, e a gente fez o tratamento e ela voltou a ciclar, tá? Com 40, tá? Voltou a ciclar. Aí volta assim. Eu uso progesterona continuamente, mas não tenho útero. Cídia, se você não tá em fase de início da reposição estrogênica, que é quando a gente passa a usar a progesterona contínua, só porque você não tem útero não é justificativa. Como é que a gente faz para mulher que não tem útero? Ela usa 15 dias apenas. Tá certo? Não é para usar a progesterona contínua, é para usar só 15 dias. Tá bom? Estou usando Alurax para controlar a hemorragia. Tem que tomar 2 por dia, mas mesmo assim ainda continua retornando a hemorragia. Quais são os contras do Alurax? Não está resolvendo seu problema. Alurax não é tratamento. Você tem o que? Adenomiose, você tem endometriose, o que você tem? Mioma, mas não tá resolvendo, tá bom? Minha vida mudou com a reposição hormonal que prescreve pra mim. Fico feliz, Rosane, fico feliz demais. Você tá bem demais mesmo. Você tá arrasando. Com ressecamento na garganta, e a mulher, às vezes com deficiência estrogênica, começa a ficar toda ressecada. Sayô, você não pode fazer reposição hormonal, isso tem que avaliar, não quer dizer que você não possa fazer nenhuma reposição hormonal, tá certo? Como eu falei pra você, você precisa de diagnóstico. Se seu problema é trombofilia, tem que saber se é isso mesmo, né? Como eu já falei isso pra você, você precisa de diagnóstico, tá? Tirei o útero com 36, o ovário com 48. Risco de câncer. Então, risco de câncer é você não fazer nenhuma reposição hormonal e aumentar o seu peso, né, Vera? Ficar pesada demais, obesa, com resistência insulínica, aí você vai ter câncer. Mais certo do que não fazer reposição hormonal é que você vai ter um problema com a questão da alteração metabólica, tá? Eu vou trazer essa live para vocês do câncer como doença metabólica, vocês vão ficar chocados, tá bom?
Para quem está na pós-menopausa, não tem mais o que fazer, né? Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eu sempre falo isso. Tem o que a gente fazer sim para melhorar a qualidade de vida. Precisa avaliar complicações, né? Se tem plaquinha na carótida, precisa avaliar muitas vezes se tem algum histórico já prévio de doença cardiovascular. A gente vai ter que fazer essas avaliações, mas tem opções, não tem nada. Eu contei aqui para vocês que eu fiz na minha mãe. Minha mãe hoje tem 67. Na época ela estava com 63 ou 64 quando eu comecei a fazer coisa nela, tá? Como ela confia, que é minha mãe, eu falei, bom, minha mãe vai ser minha cobaia. E deu certo. Ela mesmo se impressionou, tá bom? Que bom, Vera, que bom que você tá ótima. Fico feliz. Os médicos também estão indicando o DEA todos os dias como progesterona. Tami, o DEA pode ser usado todos os dias, sim, quando a gente usa ele como reposição. O DEA, a principal indicação, além dele ser um precursor de testosterona, né, e de estradiol também, ele pode ser convertido tanto na testosterona como no estradiol, ele é um pró-hormônio, né? O DEA também tem uma ação importante na parte cognitiva. Então, por exemplo, aquela mulher que você prescreveria testosterona só para dar um up, mas ela tá com um déficit cognitivo grande, o DEA é mais interessante, ela vai ter, e menos efeito colateral, né? Menos possibilidade de virilização, tá certo? Então vale muito a pena. Obrigada, querida. Que bom que você está gostando da live. Quanto tempo tem que usar o System, pois a menopausa vai durar 1/3 da nossa vida? Você vai. Então, gente, vamos lá. É ótima pergunta, Osana. Quanto tempo dura a reposição hormonal? A vida toda. Até a hora que você. Vamos supor que você com 90 anos. Ai, não tem mais interesse em usar hormônio. Aí você para de fazer. Tá? Mas na teoria você pode usar o resto da vida. São hormônios. Tá certo? A hora que você parar, você vai entrar na menopausa novamente. Tá certo? É isso. Tá? Então não tem indicação de suspensão. Não sabe como está o estrogênio. Cid, tá na hora de dosar, tá bom? Tá na hora de dosar. Mioma e adenomiose. Então, talvez, Débora, seja você, e aí minhas pacientes que têm esse sangramento todo, né, a não ser que seja uma indicação cirúrgica, e tem pessoas que têm indicação de histerectomia, não tem jeito, que não controla o sangramento de jeito nenhum, a gestrinona é uma excelente opção, porque geralmente resolve o sangramento e ajuda aí, claro, junto com a progesterona, porque a progesterona é importante para a redução dos miomas, tá? Mas a gestrinona costuma ser um ótimo aliado aí para esse tratamento. Mas não é um tratamento fácil, não, porque geralmente a mulher já chegou num nível, né, quando começa a ter muito sangramento, que já está mais avançado. Mas eu tenho pacientes que respondem sim com a gestrinona nesses casos, tá? Lembrando que são casos mais severos, né? Mioma, predominância estrogênica, tá? O estrogênio, ele é proliferativo, tá certo? Então, se eu tenho muito estrogênio, eu não tenho progesterona, que é quem protege o útero, que é quem protege a mama, eu vou começar a ter proliferação. Eu vou começar a ter cisto na mama, nódulo na mama, eu vou começar a ter cisto pólipo e mioma no útero, tá certo? Desenvolver adenomiose, essas coisas, tá? Predominância estrogênica, tem que tratar, tá? Eu tenho que descobrir seu diagnóstico, tá bom? Estou amando a minha reposição hormonal, relutei muito. Ah, que bom, eu fico feliz, Alessandra. É verdade, né? Você relutou bastante, né? A gente conversou muito, foram várias consultas até a gente chegar a uma conclusão, tá? Foram várias consultas. Tem indicação cirúrgica, Então, assim, o ideal é tentar fazer um método que pare a sua menstruação, né? Você parar de sangrar. Mas eu ainda acho que a progesterona não teria contraindicação nesse caso, que geralmente não se faz. Mas a progesterona poderia ser usada também. E tentar um método para parar a sua menstruação até você... ainda vai fazer bariátrica? Nossa Senhora! E um DIU, Débora? Colocar um DIU. A Mirena costuma também bloquear a menstruação enquanto porque você ainda tem um longo caminho. Se você vai fazer bariátrica ainda, vai ser até um problema, né? Porque sangrando você vai ficar anêmica rapidamente, que é o que acontece com os bariátricos. Tá? Estou muito esquecida, chega a ficar preocupada. Meu esposo vai operar esse ano para eu parar de tomar anticoncepcional. Pare. Eu vou fazer a live de câncer, pode ficar tranquilo. Eu vou trazer isso para vocês, porque eu acho que é muito importante.
É difícil as condições financeiras para conseguir fazer o tratamento adequado. Vamos lá. Vou falar sobre isso. Depois eu vou trazer as caixinhas aqui, porque tem muita coisa interessante nas caixinhas. Gente, essa história de que reposição hormonal é caro, reposição hormonal bioidêntica é caro, é lenda, mito. Querem saber? Porque tem hormônio isomolecular na farmácia, que as pessoas acham que só existe hormônio isomolecular ou bioidêntico na manipulação. Isso é mentira. Mentira. Parem de ter preconceito. Existe hormônio bioidêntico na farmácia. Muitas pacientes minhas eu falo isso. Vou contar para vocês. Por exemplo, o Streva, que é o estradiol isomolecular transdérmico. Transdérmico, não é oral. Não é natifa, tá? Sabe quanto é? R$70 a caixinha dele. Dá para 2 meses se você fizer 1 miligrama, que são 2 pumps. É caro, gente? R$70 para 2 meses? Sério que vocês acham essa reposição cara? Eu não acho. Tá bom? Vocês usarem progesterona micronizada, se chama Utrogestan, tem o Juno, tem o Gimpro. Se for o de 100 miligramas, você vai gastar R$60 na caixa. Sendo que se você usa cíclico, você vai usar só por 15 dias. Vai dar para 2 meses também. Tá certo? Gente, não é caro. Isso é mito. Tá bom? Mito. Eu faço questão de passar. Inclusive, eu falo isso para os pacientes. É porque tem gente que não quer usar manipulado. Gente, é acessível da farmácia, é bom, é boa qualidade, funciona, tá certo? E você, como não é remédio controlado, acabou, você não precisa manipular. Você vai lá na farmácia e compra. Você não vai ficar sem nunca, tá? Você não precisa esperar um médico passar para você. Então, mito, tá bom? Grande mito. Parem de achar que reposição hormonal custa R$1.000, tá? Não é isso. Não é isso, tá bom? Uma reposição hormonal aí simples. Você não vai... Para 2 meses, você vai gastar aí pelas nossas contas aqui R$130 para 2 meses. Tá ruim, gente? Tá inacessível? Sério? Concordo, Lana. Se economizar na pizza, na cervejinha, no vinho, compra hormônio e ainda emagrece. Fato. Aliás, mulheres em reposição hormonal, se vocês não cuidarem do estilo de vida de vocês, aí vocês vão ter câncer, tá? Bebida e cigarro e reposição hormonal não combina. Não combina. Ok? Não combina. Então, vocês precisam saber o que vocês querem. Vocês querem ficar na bagunça e não cuidar da saúde de vocês, ou vocês querem cuidar seriamente da saúde de vocês? Nós adoecemos com a menopausa, com o climatério. A gente adoece, literalmente. Você quer continuar adoecendo e comendo essas porcarias, ou você quer cuidar de verdade da sua saúde? Você precisa levar isso a sério. Isso é um projeto para você, né? Quando eu me constatei que eu estava no climatério, não foi só o curso, o curso foi um investimento para mim, após é um investimento. Mas a primeira coisa que eu fiz, que eu entendi que eu tinha que fazer, era mudar meu estilo de vida. Então, uma das coisas que eu fui fazer, aliás, foi a primeira coisa que eu fui fazer antes da progesterona, foi fazer musculação. Me matriculei na musculação. Ah, eu não gosto do ambiente da academia. Não precisa gostar. Todo dia você quer ir pro seu trabalho, você gosta do seu trabalho em primeiro lugar. Tem gente que nem gosta do trabalho e não vai, porque você tem que ir. Você precisa gostar da academia? Não precisa gostar. Tá bom? Gente, a academia, até carnaval, né? Tá uma rave. Tá uma rave. Eu tô indo até um pouco mais cedo. Eu tô acordando mais cedo pra ir mais cedo. Porque, assim, tá difícil. De tão cheio que tá. Gente, eu não falo com ninguém na academia. Eu boto meu fone, eu ouço a música que eu gosto e eu não falo. Eu só vou lá, faço, conto meu tempo de descanso, tudo exato. Fico até chateada às vezes, que vocês sabem que Flávio vai comigo, meu marido. Flávio, às vezes, tá distraído no celular, não tá prestando atenção, e eu fico cutucando ele. Vambora, Flávio, porque eu já quero ir embora. Eu não quero ficar 2 horas na academia. Não quero, eu quero ficar meus 40 minutos. Ponto, e vai embora. Mas tô lá para fazer o que eu preciso fazer. E sim, musculação é remédio, tá? E mesmo fazendo exercício em casa, chega uma hora que você precisa ir pro aparelho, ir pra musculação. Tá bom? Tem uma hora que você não vai... Você
esbarra aí num limite. Se você quiser aí melhorar bastante aí a sua progressão. Então, assim, chega uma hora que você vai ter que ir pra academia. Mas eu comecei treinando em casa, sim. Mas chegou a hora que eu tive que ir pra academia. Depois de 2 anos treinando em casa, eu tive que ir pra academia. E não me arrependo, tá? Não me arrependo. Não me arrependo. Tenho uma consultoria online. Ele me chamou para fazer live, eu devo fazer. Falar bastante sobre musculação, tá? E a gente vai falar bastante sobre o poder curativo da musculação, tá? A musculação é remédio, sim. A musculação não é remédio só pro músculo e pro corpo, é remédio pro cérebro, tá certo? É remédio pro cérebro. Você pegar peso, você vai estimular BDNF, fator neurotrófico cerebral. Sabe o que o fator neurotrófico cerebral faz? Aumenta as suas sinapses. As sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, é o que faz você ser inteligente. Quanto mais sinapse, mais inteligência. Ou seja, eu tô lá pegando peso para ficar inteligente, gente. Não é para ficar bonita, não. É inteligência aqui, ó. Estimular bastante meus neurônios para eu, ó, conseguir armazenar tudo aqui, tá? Então, assim, muito, muito importante. Quer prevenir demência? Vai fazer músculo, vai pegar peso. Tem que pegar peso. Tem que fazer exercício resistido. Tá certo? Vamos lá. Musculação essencial aeróbico. Vamos falar sobre essa coisa do aeróbico e da musculação, né? Que é uma coisa aí que sempre perguntam. Gente, o melhor, fazer os dois, porque eles são diferentes, gente. Cada um tem seu objetivo. Tá bom? Musculação é pro seu músculo, para você ganhar resistência muscular, fazer hipertrofia, estimular BDNF, estimular a formação de novo glicogênio, reparação muscular, quebrar lá as suas fibras, estimular a reparação, a formação de novas fibras. É um processo de renovação muscular. O cardio, o aeróbico, ele é para sua parte cardiorrespiratória. É outra coisa. É pro seu fôlego, é pra sua respiração, é pro seu coração. São exercícios diferentes. Você deveria fazer os dois. Ah, não tem tempo. Não tem tempo. Gente, de verdade. Será que você não tem tempo? Você não se dá esse tempo, tá? Faz 15 minutos. 15 minutos. Se você fizer uma caminhada, isso é exercício aeróbico, tá? Eu tinha maior preconceito com caminhada. Hoje eu não tenho mais. É o único exercício aeróbico que você pode fazer. Faça. Faça. Só não pode não fazer nada. Faz, tá bom? Eu tenho paciente que caminha bem. Eu só falo com ele, tá bom, faz a sua caminhada, mas tem que fazer a musculação. Intercala. Um dia caminhada, um dia musculação, vai lá. Só não pode não fazer. Tá certo? Não deixem de fazer. Tá bom? Então são exercícios diferentes. Eu comecei a me empenhar mais no cardio. Vocês sabem, eu sempre fui fã do cardio, aí eu descobri que a musculação era muito melhor, eu parei de fazer cardio. Mas eu voltei a fazer cardio por um motivo. Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu tive uma sinusite muito braba em dezembro. E meu condicionamento cardiorrespiratório, afinal, gente, eu canto também, eu sou cantora. Meu condicionamento cardiorrespiratório caiu pra caramba com a sinusite. Eu dei uma caída na parte... Eu preciso ter uma tensão muscular aqui na minha caixa torácica para eu sustentar notas, né? E deu uma caída boa. Eu comecei a ficar mais cansada para cantar, então... Cardio voltou, tô fazendo, nem que seja 15 minutos, tá? Ah, tem dia que não dá. Ok, no dia seguinte vai dar. Hoje eu fiz na marra. 15 minutos, eu tinha que ir pro consultório, mas hoje eu fiz na marra. Aliás, eu fiz 20. Entendeu? Tô fazendo na marra porque é importante pra mim. E como eu já melhorei pra cantar, pro meu condicionamento cardiorrespiratório. Então, cada um tem seu objetivo, tá bom, gente? Faça, um é pra uma musculatura, outro é pra parte cardiopulmonar. Tá bom? Então, façam os dois. Dá um jeito. Nem que você faça cardio 2 vezes na semana, no fim de semana. Dá um jeito. Se programa. Se você não se programar, você não vai fazer. Eu percebi isso. Meu problema era que eu não me programava. A partir do momento que eu comecei a me programar, eu comecei a fazer. A mesma coisa a musculação. Eu ficava esperando a hora que dava. Hoje eu não espero a hora que dá. Eu acordo mais cedo. Gente, eu acordo 1h30 mais cedo do que eu precisaria se eu fosse só trabalhar. Pra ir fazer a musculação. Não me arrependi nenhum dia, não me arrependo, é meu compromisso. Compromisso comigo, com a minha saúde. Tá certo? Tá certo? Então, vamos malhar. Faz pilates bem puxado, isso aí. Gente, pilates também trabalha musculatura, né? Então, vamos lá. Ninguém precisa gostar, gente, só precisa fazer, tá bom? Ninguém precisa gostar da academia, não, tá? A gente não precisa gostar de nada disso. Vamos trazer as perguntas, que tem muita coisa aqui.
que tem interessante aqui pra gente nas perguntas que eu posso trazer também. 50 anos, estou na menopausa, faz 8 anos que faço metabólica musculação. Ah, que bom! Tá tomando os hormônios, tá melhor, né? 20 minutos por dia após musculação resolve? Resolve, Dani. Eu às vezes faço 15. Faz o que dá. Já resolve sim, tá bom? Resolve sim. O que não resolve é não fazer. Tá certo? Aí não vai resolver absolutamente nada. Vamos lá, perguntinhas dos stories. Vamos lá. Doutora, como identificar a menopausa precoce? Quais exames os mesmos da menopausa? Os mesmos, dosagem hormonal. Você precisa avaliar o eixo de produção. Gente, vamos só esclarecer, porque eu falo às vezes eixo, eu sei que vocês ficam, algumas pessoas devem ficar em. O que é isso? Gente, todos os nossos hormônios, eles têm eixos, tá bom? A gente tem vamos dizer, isso aqui é um sistema de pirâmide. Tem o cara lá de cima do topo que manda o de baixo, que manda e vai tendo assim as ordens, tá certo? Então, como é que funciona o nosso eixo gonadal, que a gente chama? Tem o hipotálamo, que é o cara do início de todos os eixos, tá? Todos os eixos iniciam no hipotálamo. O hipotálamo é uma parte do nosso cérebro, é a parte que vai fazer a homeostase do nosso corpo, o equilíbrio do nosso corpo. Então, o nosso hipotálamo é a conexão entre o sistema neurológico com o sistema endócrino, tá? Ele faz essa conexão. E aí, o hipotálamo, que fica pertinho da hipófise, ele vai disparar os eixos hormonais. E aí, ele vai produzir diferentes hormônios que vão dar informação para a hipófise e ela vai disparar os hormônios específicos de cada glândula, tá? Então, vou dar o exemplo aqui do eixo gonadal. Como é que funciona? O hipotálamo produz o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina. Tá certo? Todo hormônio do hipotálamo é assim, tá? Hormônio liberador de corticotrofina, que é o do eixo do cortisol. Então é sempre assim. Então o GnRH é o hormônio que vai lá na hipófise e vai falar: hipófise, produza FSH e LH. FSH, hormônio folículo estimulante, LH, hormônio luteinizante. Aí o FSH vai fazer o quê? Nós mulheres, tá? O assunto é mulheres. Quando chegar o dia da vez dos homens, a gente fala dos homens. Então, nós mulheres, o FSH é quem vai promover o crescimento dos folículos para que um deles ovule, tá? O LH é o que vai promover a ovulação, tá certo? Então, essa é a diferença deles. Ovulei, cheguei, fui lá e estimulei o ovário. O ovário, sob a ação do FSH, vai produzir estradiol. Tá certo? E quando chega no pico ovulatório, sob a ação do LH, o ovário também produzirá testosterona. Tá certo? Ovulei. Após a ovulação, aquele folículo que liberou o óvulo, ele vai se tornar o corpo lúteo. O corpo lúteo vai produzir progesterona, que vai ser durante a fase lútea. Você não engravidou, seu corpo lúteo vai degenerar, e você vai menstruar e um novo ciclo vai iniciar e vai começar tudo de novo. GnRH, FSH, LH e vai indo. Tá certo? Esse é o eixo hormonal. Tá bom? Então, quando eu quero saber se uma mulher está em menopausa precoce, ela está fora da faixa etária de menopausa, mas ela está apresentando todos os sintomas de menopausa, a primeira coisa que eu, como médica, preciso fazer é ouvi-la. Tá certo? Essa é a primeira coisa. Eu preciso ouvi-la. Eu não posso falar, isso não é nada, não. Querida, isso não é nada. Não, eu preciso ouvi-la e eu preciso fazer a avaliação hormonal dela. Pedindo os mesmos hormônios que eu peço para menopausa. Se essa mulher, antes da faixa etária, está tendo alteração no eixo hormonal, ela pode estar entrando em menopausa precoce. O que é a menopausa precoce? A definição, menopausa antes dos 40 anos. Ok? Ficou claro? Então são os mesmos exames, tá bom? É que os médicos às vezes não dão bola, né? E não pedem os exames, né? Aí tá errado. Tá bom? Vamos lá. Ótima pergunta. Paciente com histórico de endometriose. Perigoso repor estrogênio na menopausa? Não. Lembra que eu falei que eu tinha paciente com endometriose que chegou a 800 de estradiol? A gente não chega tão alto assim com reposição hormonal. Gente, eu tô falando de doses de 0,5 miligrama de estradiol, de 1 miligrama de estradiol, 1,5 miligrama. É até aí que a gente vai em reposição de estradiol. Então, não.
tá bom? Não, você não vai piorar a sua endometriose por causa de reposição hormonal. É muito baixa a dose, tá bom? A reposição fisiológica, eu estou falando de gente, pelo amor de Deus. Conceito de reposição hormonal, na menor dose necessária para ter o efeito clínico que eu desejo. Tá certo? Esse negócio de 5 miligramas de estradiol tá errado. Não é isso, tá certo? Na menor dose necessária. Tá certo? Entenderam? Para quem não tem os ovários, tem sentido dosar FSH e LH? Não. Quem não tem os ovários é menopausa. Se tirou os ovários, é menopausa cirúrgica. Não precisa nem dosar, é só começar a reposição, tá certo? E avaliar o efeito clínico. E você pode dosar também os hormônios após iniciar a reposição para ver se estão numa faixa clínica, né? O ideal, se a mulher retirou os ovários e não foi por câncer, foi por qualquer outro motivo, é que se inicie a reposição hormonal assim que ela sair, operou. Dia seguinte, no outro dia, você inicia a reposição hormonal, tá? Que ela vai fazer uma menopausa aguda e é péssimo, tá? Entra em depressão, é seríssimo, tá? Coloquei Mirena há mais de 8 anos, já efetuei a troca, porém não sei se eu estou entrando na menopausa, já estou com 46. Como saber? Fazendo a dosagem dos hormônios, tá bom? Os hormônios do eixo, tem sempre que dosar o eixo. A gente só não dosa o GNRH, é claro. A gente só não tem como dosar o GNRH, tá? Mas a gente dosa o FSH e o LH, dosar o estradiol, progesterona, tá? Tem que dosar os hormônios do eixo. Vamos lá, mais uma. Na menopausa magra, posso fazer jejum só pela questão de saúde? Pode sim. Você só não precisa fazer jejum com muita frequência, tipo, vai fazer jejum longo 3 vezes na semana, né? Não precisa, tá? Você vai fazer jejum só pela questão da saúde, mas pode fazer jejum na menopausa, sim. Você não magra, você só não exagera, tá? E dá tempo pro seu corpo se recuperar após o jejum, tá bom? Só isso. Mas jejum é bom pra todo mundo mesmo. Só se a pessoa estiver desnutrida, né? Tá bom? Só se a pessoa estiver desnutrida. Vamos lá. Ótima pergunta também. Reposição com estrogel, melhor aplicar noite ou manhã? Gente, idealmente, você aplicaria de manhã, tá? Porque o estradiol vai aumentar a sua sensação de bem-estar, de ânimo. Mas eu converso muito com as pacientes, gente, que às vezes durante o dia não dá para ela aplicar. Importante não é ela fazer a reposição? Então, eu tenho várias pacientes que fazem à noite, elas se adaptam melhor à noite. É o horário que é melhor para elas. Elas já tomaram banho, elas estão indo dormir, elas não vão ter contato com ninguém. Porque, gente, o hormônio transdérmico pode contaminar. Então, você tem que tomar cuidado. Às vezes não é viável para o dia. Então, tranquilo, faça à noite. Você precisa adaptar a sua rotina, certo? Eu, com certeza, quando começar a usar o estradiol, eu usarei no horário da noite. Igual eu uso a progesterona, que para mim vai ser o melhor horário. Tá? Com certeza. Então, use no horário melhor. Tá bom? Tem o ideal e tem o que a gente consegue fazer. Lembra daquela história, o bom não é inimigo do ótimo? Então, é isso. Tá? Vamos lá. Vamos lá. 45 anos, tenho me alimentado direitinho, muita gordura abdominal. Avaliar o climatério, né? Que no climatério a gente consegue aumentar gordura abdominal. É a característica. Quando a gente perde a ação do estradiol, é quando a gente começa a acumular, tá? O estradiol não deixa a gente acumular muita gordura abdominal. Por quê? Porque atrapalha a função reprodutiva. Então, quando a gente pode ver que a mulher que está muito acima do peso, uma das características é a infertilidade, tá? O que acontece na mulher com SOP? Ela acumula ali muita gordura, tá? Então, uma das características do climatério é aumentar a gordura abdominal, tá? Então, tem que avaliar a parte hormonal, tá? Falar sobre progesterona baixa em mulher em idade fértil. Tem que avaliar. Às vezes, gente, vou falar pra vocês, às vezes a mulher tem a progesterona baixa na idade fértil porque fez uso de anticoncepcional, porque não teve uma introdução normal ali no início da menarca, né? Que é quando ela menstrua a primeira vez. A gente supõe, né, que a mulher vai conseguir ter um ciclo normal desde o início, porque o nosso corpo foi feito para fazer isso. Na teoria, né, gente? Hoje, com a quantidade de exposição que a gente tem aos xenoestrógenos, isso acaba atrapalhando o nosso processo ovulatório e o nosso ciclo.
Então, muitas vezes, o problema da progesterona, baixa na mulher em idade fértil é questão de desbiose, né? Ou seja, predominância estrogênica, formação do estroboloma e também a exposição às toxinas, tá certo? Então, tem que avaliar tudo isso, retirar esse contexto todo, né? Ajeitar isso tudo. E, claro, muitas vezes você vai precisar, inicialmente, repor essa progesterona, tá? E, geralmente, né, mulher jovem, quando eu faço reposição de progesterona, eu faço por alguns ciclos. E a gente corrigindo tudo, depois ela vai embora, tá? Ela não precisa de muito, não. Mas ela só precisa de um empurrãozinho. Depois vai. Melhorando o estilo de vida, melhorando tudo, ela vai. Muito interessante essa pergunta. Menopausa já está programada no organismo? Sim, já. Geralmente a nossa idade de menopausa vai ser próxima à idade da nossa mãe, tá? E para quem não sabe, meu caso, eu não sei que idade minha mãe entrou na menopausa. Ela é esterectomizada, então não sei. Então, esse é possível retardar? Na teoria, se você faz o acompanhamento direitinho, inicia a repor os hormônios na idade, por exemplo, que eu comecei bem nova, na idade adequada, acompanhando tudo direitinho, cuidando do meu estilo de vida, na teoria eu vou jogar isso mais pra frente. Por quê? Porque eu não vou ter nada muito para atrapalhar minha função ovariana, né? Então isso vai me ajudar, tá bom? Mas se vai retardar de verdade, é uma grande incógnita, tá certo? A gente não tem certeza, tá bom? Mas a gente torce que sim, e se de qualquer forma chegar nessa idade, que seja da melhor forma possível, né? Porque com certeza eu não vou retardar meu início de estradiol, não. Não quero declínio cognitivo, não. Com certeza não quero. Então, na hora que eu tiver o primeiro sintoma, eu vou começar a aplicar meu gelzinho. Vamos lá. Dieta carnívora ou low carb ajuda a atrasar a menopausa? Não vai. Você vai reduzir a inflamação, vai ser bom, mas na teoria o que ajudaria a retardar a menopausa é você começar a ajustar a sua parte hormonal assim que você notar que já tem alteração, tá? Então, a dieta, nesse caso, ela é adjuvante de melhora de estilo de vida, de você desinflamar, né, de você não sofrer durante esse período. Mas só a dieta. Gente, vamos atribuir à dieta aquilo que o papel dela. Dieta não resolve tudo, tá bom? Marapuama aumenta a progesterona? Então, gente, Marapuama aumenta a vascularização na região pélvica. E aí dizem que aumenta a libido. Mas aí daí, falar que ela aumenta a progesterona, não acredito, tá? Aliás, tem uma corrente aí da menopausa natural, de tratar a menopausa sem usar os hormônios. Gente, nenhum fitoterápico substitui o hormônio, tá? Ele pode atuar no receptor hormonal, mas ele não é hormônio. Então, ele não vai se ligar, tá certo? Ele pode melhorar a ação do receptor hormonal. Por exemplo, se já está usando hormônio, você usa um fitoterápico em conjunto, você pode melhorar a ação daquele hormônio, mas você não vai substituir, tá bom? Então, tirem isso da cabecinha de vocês, tá bom? Menopausa natural é você usar hormônios isomoleculares. Não é, definitivamente não é, você achar que é você usar fitoterápicos na menopausa. Você usa eles como adjuvantes e sim, muitos melhoram a qualidade de vida, né? Então, por exemplo, se fuga, amora, melhora o fogacho, melhora a qualidade do receptor estrogênico, mas sozinho não. É igual andorinha, sozinha não faz verão, tá? Sozinha não vai adiantar, não. Lana, seu caso é uma exceção. Você, depois de anos de SOP, doutora, toda vez que estou menstruada, minha cabeça dói muito e o fluxo menstrual continua vindo alto e 3 dias, mesmo depois de ter tirado o DIU de cobre. Vai ajustar teu hormônio, né? Isso aí já é um indicativo de deficiência de progesterona, o aumento do sangramento menstrual, tá certo? E aí não é por causa do DIU, é por causa da deficiência do hormônio. Tá bom? Passei por isso também. Hoje com a progesterona é pouquíssimo. Que beleza. Um conforto. Tá bom? Vamos lá, o que mais?
Maca peruana pode para quem tem adenomiose? Queridos e queridas, gente, maca peruana é para homem, tá bom? Maca peruana é para melhorar a produção de testosterona. Para mulher, não tenho essa esperança, tá bom? Não vai fazer nada. Para a gente usar, tratar a adenomiose, eu preciso melhorar a progesterona, tá bom? A adenomiose é uma doença de predominância estrogênica. A maca não vai fazer nada nisso aí. E nem vai subir sua testosterona, tá? Porque ele sobe a testosterona do homem, que o mecanismo de produção da testosterona do homem é um, a nossa é outra. Tá certo? A nossa é outra. Né? A nossa testosterona vem um pouco do ovário, aí 25% mais ou menos, e o resto vem da adrenal. Tá certo? Então, por isso que a gente usa o DEA aí como precursor. Para mulheres funciona muito bem. Tá? Então não adianta usar maca. Tá bom? Se deixar para começar a usar os hormônios após a menopausa, os receptores já não funcionariam? Ótima pergunta, Eline. Na verdade, a gente vai tendo um declínio dos receptores, sim. Pensa o seguinte, você manter um receptor que você não está usando tem sentido? Sabe aquele processo de autofagia que a gente fala tanto que o jejum promove, né? Isso é uma das coisas que acontece com o meu corpo. Eu não tenho mais uso para aquele receptor, eu desligo o receptor. Então, conforme vão passando os anos do climatério, o corpo vai desligando os receptores. E aí, esse é o problema da reposição tardia. O hormônio não tem receptor para se ligar. E o hormônio precisa de um receptor para se ligar. Tá certo? E aí, se eu não tenho, o que ele faz? Vai ficar circulando ali no sangue? Não tem sentido, ele vai acabar causando realmente uma ação ruim, tá? Então, nessas mulheres que já passaram da janela, é pouquinho só para melhorar, cheirinho só para melhora da qualidade de vida, para ligar ali na parte óssea, melhorar a osteoporose, a osteopenia, ajudar no ganho de massa muscular, mas não adianta dar dose terapêutica para essas mulheres, porque elas perderam o receptor. Tá? A gente tem a janela de 10 anos após a menopausa, mas o ideal é até 5. E o ideal, na verdade, ideal, começar na perimenopausa, antes de entrar na menopausa, tá? Para não ter esse desligamento de receptor, tá certo? Começar os hormônios na janela, exatamente. E de preferência antes de começar a janela, tá bom? A maca peruana para mulher, não. Não sei que vocês gostam de maca, deixa os homens usar maca, gente, deixa ele. Vamos usar as coisas pra gente. Usa os nossos, eles usam os deles. Ai, vamos lá. O que eleva o estradiol no exame? Bom, primeiro, quando você dosa estradiol, você precisa saber que fase do ciclo, se é uma mulher que cicla, que fase do ciclo ela está. Essa é a primeira coisa, que você tem um valor de referência na fase folicular e tem um valor de referência na fase lútea. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, doenças de predominância estrogênica vai ter o estradiol mais elevado. A mulher que tem lipedema, que tem adenomiose, que tem endometriose, vão ter estradiol mais elevado, tá? Então você vai ter que tratar esse novelo aí, tá? Que não é simples, não é, tá? Mas, por exemplo, mulheres na menopausa que estão fazendo reposição e você está dosando estradiol para avaliar a resposta, por exemplo, você tem como depois recuar. Fez uma super resposta, tá muito alto. Primeiro você pode pausar a reposição por uns dias para estabilizar, e você pode, por exemplo, usar o DIN, que é o dindolmetano, que ele vai ter ação de inibir esse excesso de estrogênio e vai ajudar a reduzir. E reduz rápido, tá, gente? 15 dias já volta pro valor normal, tá bom? Gente, tem muita pergunta mesmo. Vamos lá, vou trazer isso aqui. Como age cada hormônio na reposição? O oral e o transdérmico. Eu não falei isso, verdade. Eu falei tanto, mas não falei essa parte. Então, gente, idealmente, a gente vai usar o estradiol na via transdérmica, tá bom? Inclusive o implante é via transdérmica, tá? Ah, a gente pode usar via oral? Pode, não gosto. A via oral pode prejudicar. Lembra o estroboloma aí, a microbiota, né, produtora que vai metabolizar o estradiol? Você está induzindo ali o crescimento dela quando você toma via oral, que é a mesma história do anticoncepcional. Então, não é interessante, tá? Então, aí a via oral causa mais trombose igual o anticoncepcional. Então, não é interessante também. Além disso, a via oral você vai ter o efeito de primeira passagem no fígado, que também, na teoria, você pode aumentar o índice de oh meu Deus, hemangioma hepático, tá bom? Então, o ideal do estradiol é fazer transdérmico. Aí você vai falar, mas Thaís,
E a progesterona, você fala tanto da progesterona oral? Sim. No caso da progesterona, a gente quer a progesterona via oral. Por que a gente quer a progesterona via oral? Porque eu quero que a progesterona passe no fígado. Quando a progesterona passa pelo fígado, ela vai sofrer uma quebra ali que vai ativar uma via metabólica, que é a via que a gente chama de via GABAérgica. Vai estimular a produção de GABA, tá certo? Quem é o GABA? É o nosso Rivotril natural. Ou seja, quando eu uso a progesterona via oral, eu vou estimular a via de sono, a melhora da insônia da mulher. Então, é a via oral que é a melhor. Ah, mas eu uso a transdérmica. Ok, você tem problema de insônia? Se você o ideal seria mudar para via oral. Se você não tem, na teoria, você poderia manter a via transdérmica, tá certo? Mas esse benefício aí da via GABAérgica é na via oral, tá bom? Quando passa ali no fígado, efeito de primeira passagem, tá bom? E aí, a testosterona é polêmico, tá certo? Muito polêmico. Ah, mas tem que fazer, não tem que fazer. Gente, tem que avaliar, tá? Ah, precisa fazer para todo mundo? Não. Na teoria, a mulher na menopausa ela é mais androgênica, porque ela deixou de produzir estradiol e progesterona, mas ela segue com a produção dela de testosterona via adrenal, tá certo? Então você precisa avaliar. Aquela mulher tem sintomas de deficiência de testosterona? Você pode fazer, tá certo? Você pode tentar o DEA também, se essa mulher tem mais, que nem eu aqui, ó, mais tendência androgênica. Desculpe. Você pode tentar um precursor, que seria, né? Tem vários defensores aí do precursor, não da testosterona diretamente. Mas, como eu falei do princípio da reposição hormonal, lembra? Na menor dose. Então, mulheres produzem 1 miligrama mais ou menos de testosterona por dia. Por que você vai dar 50 miligramas para mulher? Tá dando 50 vezes a dose. Isso vai fazer bem para essa mulher? Sério? Você precisa fazer isso? Certo? Então, é uma coisa pra gente avaliar. Não é interessante fazer 50 vezes a dose. Você pode virilizar a mulher. Você pode causar efeitos colaterais irreversíveis. Tá certo? Tem um monte de mulher com essa história. Tá certo? Então, testosterona é dose baixinha. Cuidado para não contaminar os filhos, né? Porque frequentemente contamina, porque geralmente usa na via transdérmica. Tá? É difícil a gente usar intramuscular, porque as doses para intramuscular são masculinas, né? São doses de 250 miligramas, 200 miligramas. Então, você tem que usar 0,2 ml, você tem que usar muito pouquinho, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a testosterona. Hoje, atualmente, eu tô bem entendendo pro DEA. Acho que o DEA é mais simples. Você pode tomar via oral, você pode fazer sublingual, filme, né? É o filme hora dispersível. Tem várias opções aí. Nenhuma delas contamina ninguém. Não viriliza a mulher. Eu tô achando mais interessante, tá? Eu acho que a testosterona tem suas indicações, mas não acho que é para todo mundo, não. Vamos lá. Eita, gente, tem pergunta. Bom, tem uma aqui, outra aqui de hormônio, oral ou transdérmico, já respondi. Essa pergunta aqui. Na perimenopausa já entra com os 2 hormônios? Se essa mulher começa a acompanhar desde o início, não. Tá certo? Não. Por exemplo, eu só tô com um. Tá certo? Eu só tô com a progesterona. Então, eu só vou entrar com o estradiol na perimenopausa tardia, quando eu começar a ter os sintomas da deficiência estrogênica. E, obviamente, gente, eu não posso esperar exame para avaliar a deficiência estrogênica na perimenopausa. Por quê? Porque o hormônio sofre looping. Tá certo? Então, ele vai subir e descer, ele é irregular. E isso pode gerar uma resposta errada ali no exame. Você vê um exame, não, seu estradiol tá ótimo, tá linda, tá menina. E não tá. Tá certo? Então você precisa nessa hora avaliar a mulher, o sintoma dela. Você não pode esperar a dosagem, tá? A dosagem é só para você ter um parâmetro. Se pegar na dosagem a queda hormonal, beleza, você já sabe. Mas não dá para esperar isso. É o sintoma que define o início da reposição hormonal de estrogênio, tá certo? Então, entendido, gente? Essa parte, entendido? Gente, essa pergunta me fazem tanto. Quem não tem mais tireoide e tá na menopausa, pode fazer jejum? Pode, gente. O problema de vocês com jejum é que vocês querem fazer muito jejum. Quem tem hipotireoidismo, quem é tireoidectomizado,
você precisa dar tempo para o seu corpo recuperar. Por quê? Quando você faz jejum mais longo, você vai reduzir a conversão do hormônio tireoidiano, tá? Lembrando, nossa tireoide produz 90% de T4, que é o pré-hormônio, e esse hormônio depois é convertido na periferia, nos órgãos-alvo, em T3. Quando, uma das coisas que fazem aumentar a conversão é comer, a outra coisa é fazer exercício, tá? Por isso que a gente sente energizado pós-exercício. Inclusive, um dos sintomas, né, de que você tem hipotireoidismo de conversão é você se sentir cansado após o exercício. Você se exercita, em vez de você se sentir energizado porque aumentou a conversão, você não consegue converter e você se sente mais cansado, mais esgotado, tá? Isso é típico do hipotireoidismo por deficiência de T3, tá? Então, assim, problemas, se você tá 2, 3 dias sem comer, a tua conversão vai reduzir muito. Então, o que eu oriento? Primeiro, faça exercício, para você estimular a conversão. Segundo, depois que você quebrar o jejum, já que você ficou sem comer, você se dê tempo para recuperar e não vai inventar de fazer jejum na semana seguinte. De novo, um jejum longo na semana seguinte. Você espera, faça jejuns mais curtos. Leva aí uns 3 dias, ó, caprichando da alimentação, entendeu? Se renutrindo o seu corpo para que você não entre em restrição. Porque se você entrar em restrição calórica, aí o teu corpo vai parar tudo, vai parar teu metabolismo e você vai dar um tiro no pé e vai começar a ganhar peso fazendo jejum, tá? Isso acontece e muito, tá bom? E muito. Vamos lá. De quanto em quanto tempo é importante avaliar? Roberta, eu diria para você que pelo menos aí pra gente no climatério, mais ou menos a cada 6 meses, tá? Seria importante avaliar. E principalmente se tem sintoma, aí você não precisa esperar não. Ah, eu vim, por exemplo, vim em janeiro, chegou em abril, eu comecei a ter sintoma que não era para eu ter, avalia de novo, tá? Não, a gente não precisa ser rígido aí nesse sentido não, tá bom? A gente precisa ouvir aí o que a paciente está manifestando, tá? A progesterona transdérmica faz proteção endometrial? Faz, Paula, mas assim, eu acho engraçado que as pessoas acham que a progesterona é só para proteção endometrial. Não é. A progesterona é um importante precursor de neuroesteroides, tá bom? O melhor efeito da progesterona é esse, que é o que vai, que é o ser precursor da alopregnanolona, que é o que deixa a gente, ó, zen. Aliás, a gente tem TPM por causa da queda da alopregnanolona, porque na nossa fase lútea, a gente vai chegar a hora que vai cair a nossa progesterona, e aí a gente fica, gente, não fica meio doidinha, meio surtada? É falta de alopregnanolona, que é derivado da progesterona. Então, esse efeito da alopregnanolona, a gente só tem com a progesterona oral. Por isso que eu sou defensora da progesterona oral. A não ser que a pessoa tenha contraindicação. Mas a proteção endometrial, a via transdérmica faz sim. Embora a via vaginal, nesse caso, se você não tem como fazer via oral, a via vaginal é mais interessante até nesse sentido, tá? Você convenceu o seu marido, Luciana? Que bom. Gente, tem muita pergunta. Vamos lá. Nossa, eu vou ter que até abrir aqui. A irmã foi diagnosticada recentemente com uma doença que pode ficar cega porque a glândula da hipófise secou. Tem que saber o que é isso. Isso tem a ver porque ela não fez reposição hormonal. Ela fez esterectomia aos 39 anos e nunca teve indícios de sinais de menopausa. Agora tem 59 anos. Saiu, não sei o que é a hipófise secou, teve atrofia da hipófise, isso não tem a ver com falta de reposição hormonal, não, isso eu posso te afirmar. Agora, qual é o outro motivo? Geralmente são motivos secundários e talvez até neurológicos, tá? Mas não é a falta da reposição hormonal, não, porque isso não acontece, tá? A falta da reposição hormonal, o que a gente vê, a manifestação que a gente vê em termos de hormônios de hipófise é o aumento do FSH e do LH, então não tem nada a ver com redução. Tá? Então, provavelmente é algum outro processo, tá certo? Estroboloma e saúde hormonal. Já até comentei sobre isso aqui. Como melhorar a liberação de estrogênio excretado pelo intestino? Equilibrando a microbiota. Você já sabe disso. Equilibrando a microbiota, tirando os xenobióticos que vocês ingerem, né? Parar de comer coisa com BPA, sabe aquele cafezinho com um copo plástico? Tira isso aí. Para de levar marmita no potinho de plástico, né?
para de comer comida embalada com plástico, né? Para de passar desodorante com alumínio, porque é um xenobiótico, né? Para de fazer as coisas para piorar a sua saúde, né? Então, ter atenção com isso. Reduz isso aí e equilibra a sua microbiota. Tem que tratar de desbiose, tá? Então, tem que ajeitar de... Como eu falei hoje nos stories mais cedo, por isso que eu também não sou favorável nesse sentido, não acho que tem motivo para a gente fazer exame de microbioma. As principais causas que precipitam desbiose estão relacionadas não à microbiota, estão relacionadas a fatores externos. É a pessoa que não mastiga, é a pessoa que não digere adequadamente, né? Porque tem hipocloridria, porque tem insuficiência pancreática, porque tem insuficiência biliar. Entendeu? São outros fatores que causam os prejuízos. Porque ela tem uma cirurgia, porque ela tirou um apêndice, porque ela tirou uma vesícula, entendeu? Então você tem que equilibrar isso, não tem nada a ver com o exame de microbioma, entendeu? Então, equilibrar, consertar isso, dá certo. Não custa tão caro assim também, outra coisa, né? Porque o exame de microbioma vai custar caro. E aí você vai achar que tratar de desbiose custa caro. Que prescrição gigante de probiótico, que custa caro também, é tratamento, não é. Desde quando você tem um desequilíbrio bacteriano, você botar umas bactérias estrangeiras lá no seu intestino vai resolver. Me fala. Tá? Eu gosto de comparar, eu sempre falo isso com os pacientes, tá? Você tem uma casa, aí chega uma família e fala assim, vim morar aqui. Você vai deixar? Tu acha que suas bactérias vão deixar? Não vão, tá certo? Não vão. Então, probiótico tem suas indicações, quando bem indicados são muito benéficos, mas não é essa solução mágica como estão querendo aí, a indústria tá querendo explorar. Não é isso não, tá bom? Vamos lá. Ó. Efeitos da menopausa no corpo, físicos, psíquicos e químicos. Nossa, essa pergunta aí, eu acho que eu falei alguns, né? Mas os efeitos no corpo, como um todo, nosso corpo todo é afetado pela menopausa, porque nossos hormônios são importantes para o nosso corpo inteiro, eles são mensageiros, e o nosso corpo inteiro tem receptor para esses hormônios específicos, né? Esses hormônios específicos, eles são hormônios que definem nossa composição corporal, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia, tá? É só uma ideia. Meninos e meninas têm praticamente a mesma composição, mesmo tipo de composição corporal, de distribuição de gordura e massa muscular, até a puberdade. Quando chega na puberdade feminina, a mulher acumula 50% mais de gordura e o menino ganha muito mais massa muscular. Que droga, que injusto com a gente. Tá certo? Então, nossos hormônios definem muita coisa, nosso biotipo, né? Nossa distribuição de pelos, define muita coisa. Então, obviamente que vai agir no nosso corpo inteiro, define nosso comportamento. Ou nós mulheres, quando chegamos na TPM, ficamos raivosas ou não ficamos? Ficamos, né? Ficamos, gente. Então, por quê? Porque faltou um hormônio ali que tinha que estar ali e que não está. Entendeu? Então, nossos hormônios definem todo o nosso corpo, tá? Então, como mensageiros, eles são importantíssimos, tá bom? Então, mas, como eu sempre falo, o efeito mais dramático da menopausa é no cérebro, tá? É o órgão mais afetado, tá? O que acontece em termos de cérebro na menopausa? Eu falei aqui do declínio energético, sabe o que acontece? Tá? O que acontece é que o nosso cérebro vai começar a perder a capacidade de utilizar açúcar, glicose, tá bom? O nosso vai declinando um metabolismo glicolítico, é isso que quer dizer. O cérebro começa a diminuir a capacidade de utilizar açúcar. Tá certo? Por isso que nós, mulheres, tendemos a desenvolver com mais frequência Alzheimer, tá? Que é acúmulo de beta-amiloide. O que é o beta-amiloide? Acúmulo de açúcar lá no cérebro, tá certo? Então, por exemplo, por isso que é muito interessante para as mulheres fazer dieta cetogênica. Porque você vai dar cetona lá pro cérebro. Ah, mas tem parte que só usa glicose. Beleza, mas o resto consegue usar cetona. Tá certo? Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, o que mais que vocês estão perguntando? Roberta disse que fica raivosa. A gente fica, né? Aqui, essa pergunta é ótima.
exames normais, mas todo sintoma de pré-menopausa. Deve ser perimenopausa, tá? A pré-menopausa é antes de você chegar nessa fase, tá? Tem que tratar. Tá em sintoma? A gente trata. Esquece o exame. Nessa hora é a hora que a gente não pensa no exame. A gente pensa no sintoma, tá? Se você esperar o exame, você vai estar lá na menopausa já. Passaram-se 8 a 10 anos e você tá lascada aí com a sua saúde, tá bom? Não espera. No meu caso, que não posso fazer reposição hormonal, porque já tive 3 tromboses de membros inferiores, o que devo fazer para amenizar os efeitos do envelhecimento cerebral? Então, Sayô, o problema aí com a reposição hormonal para você é estrogênio. Você pode fazer os outros. Você pode fazer DEA, você pode fazer progesterona. Não precisa ficar sem nada, tá bom? Só pra você saber, tá? Te contaram a história aí de que você não pode nada. Isso não é verdade. Quem é trombogênico é o estradiol, tá? É só ele que é problema, tá bom? Vamos ver. Essa eu já respondi. Sem nenhum sintoma indicado a reposição, sim. Esquece a história do sintoma. Esquece isso. Vamos lá. Acho que essa é a última. Graças a Deus, a última pergunta. Foi muita, né? Doutora Linda, fale sobre lubrificação vaginal e pele muitíssimo seca e irritada. Tá. Isso tem a ver com a perda da lubrificação vaginal e a pele vaginal. Na verdade, não é bem a pele seca e irritada, tá? O ressecamento vaginal, só pra você entender, o tecido vaginal, ele é um tecido estratificado, tá? Ele é um epitélio estratificado. Eu sei que eu tô falando difícil, mas eu vou explicar. O que é o tecido epitelial? É o tecido de revestimento, tá? Nossa boca tem, o tecido de revestimento, nossa pele. O que acontece? Um tecido estratificado, é um tecido de várias camadas. Então, o tecido vaginal de revestimento, tem muita camada, ele é gordinho. O que acontece com a menopausa derivado da deficiência estrogênica? Ele vira um tecido epitelial único. Não tem camada. Não tem camada e ainda por cima perde a lubrificação. Ficou ruim pra caramba. Ou seja, resultado, dor na relação sexual, muitas vezes machucado, muitas vezes vai ficar impossível. A mulher não vai suportar. Como que a gente resolve isso? O que vocês acham? Reposição de estrogênio. Ah, pode ser. Tem outra opção? Não posso fazer estrogênio. Tem. Você pode fazer o DEA intravaginal. Tá bom? Também funciona. Bem a beça, tá? Eu tenho paciente usando. Hoje mesmo falou, ai, nossa, que maravilha, quero usar de novo. Funciona super bem, tá? E você pode usar também, que não vai virar estradiol, que é o estriol vaginal, também funciona bem, tá? Ou eu gosto de usar o DEA com o estriol. Funciona super bem, melhora a lubrificação e estimula esse tecido que era estratificado a voltar a ser estratificado, a voltar a ter suas camadinhas e também estimula a lubrificação de volta, tá? Porque isso aí tudo é derivado da deficiência hormonal. Ok? Deixa eu ver aqui. A desparasitação, o que você nojia? Rosana, essa vai ficar para outro, né? Porque eu tenho live só de desparasitação. Mas eu vou te dizer já de cara, não vou explicar os motivos, que a gente já tá há mais de 2 horas aqui conversando. A pessoa já tá com a voz aqui já cansada. Primeira coisa, você toma antibiótico só porque você quer tomar? Ah, não, para prevenir infecção bacteriana. A gente sabe que isso não funciona, né? Se eu tomar antibiótico uma vez por ano, vai prevenir que eu tenha pneumonia esse ano. Isso funciona? Desparasitar uma vez por ano também não funciona para prevenir parasitose. Tá certo? Não funciona. Simples assim. Tá bom? Então, não se dá droga para prevenir nada. Você trata o desequilíbrio. Então, você tem uma parasitose, hoje mesmo, quer dizer, eu esqueci de mandar a receita dela. É bom, vou lembrar que terminar que eu vou mandar. Eu passei para uma paciente que tá com uma provável parasitose, tá com eosinofilia no exame, tá com algumas alterações intestinais. Ganhou a desparasitação. Vai fazer com medicação, porque é pouco tempo, 3 dias, nada de tintura, 45 dias, nada disso. Pra não estragar o fígado. Vai fazer só os 3 diazinhos de remédio, ponto. E a gente faz a desparasitação. Tá certo? Quando tem indicação. Não tem indicação, não faça. Simples assim. Até porque você desparasitar regularmente, você pode precipitar doença inflamatória intestinal.
tá bom? Os parasitas estão ali no nosso intestino para treinar a nossa resposta TH2, que é a nossa resposta alérgica e autoimune. Aí você tira eles e você deixa a sua resposta TH2 oriçada. Aí um dia você vai lá e responde. Aí você mantém a dieta com glúten, com um monte de alérgeno, amendoim, um monte de coisa. Aí você um dia vai lá e reage e apresenta uma doença autoimune. Quer? Quer uma doencinha autoimune? Quer umazinha? Ninguém quer, né? Então, não faça, tá? É por isso. Resumidamente, eu tenho uma live de quase 2 horas também disso, tá? Queda da bexiga. Gente, queda da bexiga tem muito a ver com musculatura do períneo, tá? Se você já teve a queda da bexiga, em geral, você não vai conseguir resolver, a não ser com cirurgia, tá? Tá tendo extrusão ali da bexiga, tá saindo ali, não vai conseguir. Agora, todas nós mulheres, podemos prevenir com exercícios para a musculatura pélvica. O que as pessoas conhecem como fisioterapia pélvica ou pompoarismo, tá? Você não precisa... Esquece aquela história da Tailândia, das pessoas atirando, das mulheres atirando bola com a vagina. Não é isso que é pompoarismo. Pompoarismo é você ter controle da sua musculatura pélvica, tá certo? Então, pensa bem, a musculatura pélvica, ela sustenta todos os nossos órgãos. Tá tudo ali daquela musculatura. Aí você sabe que você tem que fazer musculação, porque senão você perde essa musculatura. Tu acha que aquela lá não fica frouxa também, não? Ainda mais a que você não usa quase. Aí você ainda vai lá, vai no banheiro, fazer o número 2 lá, e fica lá sentado com o celular meia hora lá, forçando a musculatura ali. Tu acha que vai gerar o quê? O que tu acha que vai acontecer? Vai ficar fraca a musculatura. Gente, é óbvio. Você precisa trabalhar a sua musculatura do corpo todo, inclusive essa, tá bom? Inclusive essa. Então vamos, meninas, tem vários. Eu sempre recomendo, né? Porque é o que eu tenho o aplicativo dela, que é o aplicativo da Kátia Damasceno. Ele é bem popular no YouTube e aqui no Instagram também. Ela tem um cursinho de pompoarismo, coisa simples, só para você ficar lá aprendendo a contrair. Ó, tá sentadinha na cadeira contraindo e você vai estar trabalhando, exercitando a sua musculatura pélvica. Tá? Vai estar prevenindo infecção urinária, vai estar prevenindo perda urinária, vai estar trabalhando também porque acaba estimulando a lubrificação, vai estar promovendo a sua saúde vaginal, tá? Então, mulheres, alerta. Trabalhem sua musculatura pélvica, tá bom? Porque ela vai enfraquecer também, igual essa aqui, igual a do tchauzinho, igual a da coxa, vai acontecer a mesma coisa. Então, ou você trabalha a sua musculatura, entenda isso. Resumo do dia. Ou você trabalha a sua musculatura, ou ela vai enfraquecer. Não importa onde ela esteja. Esse é o resumo da ópera. Tá bom, queridos? Tá bom, tá bom. Vera, que coisa boa. Melhorou o ressecamento vaginal, né? Eu fico feliz quando vocês falam isso pra mim, que tá melhor. Porque tem jeito, tá? Mulheres, tratem. A gente trata o ressecamento vaginal, sim. Melhora de qualidade de vida e prevenção de infecção urinária. Mais alguma pergunta? Eu encerrei, gente. Falei pra caramba. O pompoarismo melhora a vida sexual também. Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Mas é pra fazer mesmo, tá, gente? Não é brincadeira não, gente. É coisa séria. Treine a sua musculatura pélvica. Tá? Melhora a cólica também, tá? Falei da infecção urinária. Melhora, sabe o que também? Porque é a mesma musculatura, tá? Porque a musculatura a musculatura pélvica, ela é um 8, tá certo? Ela é um 8. Então é a musculatura também, o músculo, tanto que ele se chama músculo elevador do ânus. Tá certo? Ou seja, você vai melhorar o seu intestino, o seu esvaziamento intestinal. Queridos, façam, tá? Treinem. O açaí eu conheço, aperta e solta, é isso mesmo, viu? Eu ainda tô divulgando. Não tô ganhando nada, não tem conflito de interesse. É só pra saúde, tá bom? Queridos e amados, vamos encerrar, né? Que eu tô mais de 2 horas aqui falando. Eu só preciso cantar amanhã de manhã. 7h30 da manhã eu tenho que estar lá na catedral que eu vou cantar. A pessoa precisa descansar um pouquinho a voz, né? Então tá, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Foi uma delícia estar com vocês. Tá certo? Semana que vem a gente tem mais, a gente escolhe aí o próximo tema. Né? Mas eu sei que vocês gostam desse, então quis trazer esses para vocês. Pode deixar que eu tô preparando, eu tô estudando a parte do iodo. Eu vou começar a estudar depois a parte do câncer e eu vou trazer tudo para vocês. Tá certo? Tudinho para vocês. E aí a gente
conversa mais nas próximas, tá bom, meus amores? Ó, beijo grande, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.